Fala galera, está começando aqui mais um episódio do APGO Podcast. Estamos com mais um convidado, né, Thiago? Mais um ilustre, Andressa, né? Uhum. De onde? A Nari Outlet. Aí, se apresenta, Andressa. Fala um pouco de você aí, pessoal, te conhecer um pouco. Tá bom, meu nome é Andressa. Eu sou mais uma desse mundo, que é o mundo do empreendedorismo. Todo mundo gosta, mas ninguém sabe como é que é. Só sabe quando chega. Das mulheres empoderadas, né? Exatamente. A gente busca todos os dias isso aí, né? A gente começou, né, com a loja, né? A Nari Outlet é uma loja de fabricação própria de roupa feminina, né? A gente distribui atualmente só em atacado. A gente começou há 3 anos atrás, em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Foi quando eu decidi, né, contra a vontade do meu marido, a começar um negócio de roupa. Contrariando as estatísticas. Contrariando Ele não queria. as estatísticas e o marido, porque daí era o meu maior hater. Mas assim, com medo, mas fazia, né? Mas assim, depois de onde a gente chegou agora, de quando a gente começou para hoje, tem muita coisa que aconteceu, assim, muita mesmo. É até estranho a gente pensar no quanto a gente cresceu de lá para cá, porque foi um tempo muito rápido onde a gente aprendeu muita coisa. É lógico que eu não cheguei lá onde eu queria, né? Mas está bem longe de onde você começou. Exatamente. Tem uma diferença assim, gritante de quando a gente começou para agora. Muita gente reclama, né, da pandemia, mas eu costumo dizer até para o Michael, de vez em quando a gente conversando, em época de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Né? Exatamente. Então, assim, muita gente cresceu muito na pandemia, muita gente quebrou, muita gente não conseguiu superar, mas muita gente cresceu bastante, muitos empreendimentos, muitas profissões novas, né? Muitas pessoas que não faziam empreendedorismo começou a fazer. Né? Na verdade, foi obrigada, né? Muita gente que foi obrigada, porque se viu num momento crítico. E o brasileiro ele é muito criativo, né? Por isso que a gente vê vários memes aí. A NASA vai vir, a gente tem que estudar o brasileiro. O bom seria que se usasse só para as coisas boas, né? Mas o brasileiro é muito criativo. Exatamente. Eu acho que foi a época. A gente ouve muito falar, igual ele falou aqui agora. Na época da pandemia, ela veio como um divisor de águas para muitas pessoas, né? Muita gente se viu numa situação em que ela tinha tudo, perdeu tudo e não conseguiu se recuperar. E tem gente que até hoje nunca mais voltou até o que tinha antes, ou nunca mais conseguiu se reerguer, né? Mas tem muita gente que cresceu assim 1000% a mais no seu negócio com a pandemia, de um jeito ou de outro. Eu sigo muitas pessoas que estão nesse mundo que a gente vive, que é o mundo da moda feminina, de fabricação de roupa, então eu sigo muitas pessoas. E nesse ramo específico, a gente teve um crescimento assim tão grande, e tipo, em todos os nichos que envolvem o nicho da moda ali, do feminino, do masculino, para fabricante de roupa, a gente não teve prejuízo durante a época de pandemia. Exatamente, porque a gente imaginou que a gente ia sair lá de cima, ia cair, despencar e ficar lá embaixo. Ia só manter, né? O desespero de todo mundo foi esse. Meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu só sei fazer isso e eu só tenho isso. E eu vou perder tudo. Só que uma coisa muito impressionante aconteceu, que até hoje a gente nem consegue explicar, foi que quem já tinha um negócio e passou para o online, e naquela época foi para o online e ficou, cresceu. E quem não tinha nada, começou na época da pandemia e cresceu ali. E teve gente que cresceu tanto ali no online na época da pandemia, que a gente só tinha um online, não sabe? Foi tanto que nem voltou pro físico de novo, igual eu. Eu saí da loja física e fui pro online. Então o crescimento foi tão grande, foi tão bom que a gente resolveu não voltar pro físico. O mercado mudou, né? O mercado mudou. E crise não é de tudo ruim. Crise é bom, porque é o momento que o dinheiro troca de mão. Exatamente. É o momento que quem não tem dinheiro pode passar a ter, e quem tem, começa a perder. Exatamente. Então, é a época que a gente pode crescer, o dinheiro troca de mão. Então, se a gente for inteligente, na época da crise, é a hora do crescimento. É a hora de arriscar. Né? Quem quer arrisca e acerta, né? Vai longe. Todo negócio tem risco, né? Exatamente. Você podia ter saído do físico e para online, não dá certo. Tanto que teve muita gente que saiu do físico e foi para online e que realmente não deu certo. E tem pessoas que foi para online e nunca mais voltou para o físico. Por quê? Porque se você for pensar de uma certa forma, é melhor. Não paga aluguel. Não paga aluguel, você tem um custo menor, você tem poucos vendedores, às vezes você mesmo consegue atender.
e você não tem que ficar atendendo certos clientes que às vezes é até ruim. Você tem o seu papel de pegar o pedido, legal. É bem mais cômodo, é bem melhor. Antes mesmo de acontecer pandemia, isso tudo, eu já estava muito entrando nesse mundo, emergindo nessas coisas e tal, porque eu sempre gostei muito de ir muito atrás sobre aquilo que eu fazia para aprender com quem sabe, né? Porque nada mais do que você aprender com o erro do outro antes de você errar. Claro. Mas é lógico que a gente tem que errar os muito melhor, né? É muito melhor você aprender com o erro do outro do que com o seu. Mas tem gente que mesmo assim insiste, quer errar na mesma coisa, porque não, com ele foi assim, mas comigo vai ser diferente. Então um detalhe dela que ela se adaptou mais fácil, que ela já vinha olhando, né? Estudando e observando o mercado online. Eu sou muito curioso e esses dias eu estava lendo sobre a Ricardo Eletro. E eu falei, como que uma empresa que gerava 10 milhões quebra, né? Desse jeito que quebrou. Foi justamente por isso, por não se atentar ao mercado. O mercado mudou. O mercado mudou e eles não se adaptaram ao online, né? Hoje, você prefere ir numa loja para comprar uma geladeira ou você prefere comprar pela internet? Muito mais cômodo você olhar na internet. Mais barato. Vai chegar a mesma coisa, mais você vai comprar mais barato. Então tem muitas empresas que não se adaptaram. A Nokia não se adaptou à mudança de tecnologia. Você entendeu? A Blockbuster, que era uma empresa de locação de filme, você lembra dela? Ela não se adaptou. Então, assim, ela tinha uma comodidade, você locava pela internet. Te entregava na sua casa. E buscava na sua casa. Mas ele não se adaptou ao mercado digital. Chegou a Netflix. Chegou a Netflix, quebrou. Então tem muitas empresas que não se adaptam à mudança de tecnologia, à mudança no mundo, né? E essa pandemia, ela fez uma globalização na internet muito grande. Hoje você faz compra pela internet. Faz tudo, né? Não, você compra carne, mano. Tudo. Mas você já percebeu? Pois é. A loja fez compra lá no mercado, lá de casa, filho. Não saiu pra nada. Tudo compra online. Não é top, mano. Não é top. Assim, alguém para essa mulher. Thiago, até cerveja ela compra online. Eu nunca imaginei que eu ia estar deitadão no meu sofá e pedir uma comida e ela chegar em casa, irmão. Nossa, a tecnologia, se for usada para o bem, ela te dá uma comodidade muito grande, né? Mas você já percebeu, antes da pandemia, o que abriu o nosso olho para a internet foi a pandemia. Claro. Mas antes disso, quem já estava antenado, quem já estava vendo as já estava ganhando dinheiro. Já estava ganhando dinheiro. Tanto é que os marketplaces, que são os que a gente usa para fazer compra, Shopee, a Americanas é um marketplace, que é onde a gente consegue comprar um monte de coisa. Você quase não vê loja física mais da Americanas. Exatamente. Eles já ganhavam, faturavam e tinham estimativas de faturamento ao próximo ano. A Amazon muito grande. A Amazon, você não vê loja física da Amazon. E um detalhe, não sei se com vocês aconteceu, mas tem muita gente que antes de acontecer a pandemia falava, não, eu não levo jeito para essa coisa de internet, eu não vou vender por lá porque eu acho que eu não levo jeito para isso não. E depois que chegou, eu vi essas mesmas pessoas indo para lá porque era a única opção que tinha. E depois a pessoa percebeu, não, mas isso aqui é muito melhor. Eu vou largar minha loja lá e eu vou fazer isso aqui. É lógico que não é todo modelo de negócio, né? Todos os negócios que dá pra gente fazer isso, né? Tu colocar 100% online. Porque tem coisas que você precisa, né? Fazer um atendimento. Se for um serviço, por exemplo, que você presta em algum lugar que você precisa de uma coisa específica, não dá. Igual pra você mexer com o celular, você precisa pegar o aparelho. Eu até consigo vender, mas a prestação de serviço eu não consigo. Não dá pra ser pela internet, né? Aí tem muita gente que tinha esse preconceito na cabeça, achando que não, a internet, ok, ela facilita, mas eu não vou conseguir mexer nisso aí, não. Vamos deixar pra lá. E tem gente que o deixar pra lá tem que ser agora, ou faz isso ou não faz. É verdade. E depois que a pessoa viu a facilidade, a comodidade, aí começou a virar aquela coisa, mas hoje em dia tudo é internet. Eu falei, gente, isso sempre foi. Desde que lançou a internet, já havia muito tempo aumentando a frequência de uso, o pessoal já cada vez mais conectado. E ninguém botava fé que aquilo ali não, a internet vai dominar o mundo. Porque, na verdade, antes havia muita desconfiança da internet. O pessoal tinha medo de comprar, na verdade, Maica, nós, seres humanos, somos muito resistentes a mudanças. Exatamente. Então, tudo que é mudança radical, a gente tem medo. Eu mesmo, rapaz, eu falava assim, eu vou comprar num site, pôr meu dinheiro, não chega. Não vai chegar, mano. Não, e esse da China, né? Esse é pior ainda, Shopee. Vai chegar. E se chegar estragado? E se eu não gostar?
Porque eu sou muito, hoje eu não sou mais não, graças a Deus eu estou me adaptando muito bem à tecnologia. Mas eu era muito do querer pegar, eu não queria comprar um tênis sem experimentar. Não, quero pegar. Eu quero ver se o material é bom, pôr no pé. Ainda tem muita gente assim. Né? Mas tem, o povo mais antigo é assim. Então assim, eu era desse meio. Não vai longe não, aí. Uber sempre foi mais barato que táxi, demorou a pegar no Brasil. Verdade. Por causa da desconfiança. Será que se eu chamar pelo aplicativo vai vir? Será que esse motorista é confiável? Não é? Então, assim, a gente é muito resistente a mudanças. Só que tem coisas que a gente é obrigado, igual você acabou de falar, a gente foi obrigado a mudar. Ou mudava. A pandemia ou mudava, né? Não teve duas opções. Né? E foi uma coisa positiva para muita gente. Porque o que eu ouvi de gente falar, não, a pandemia, Deus que me perdoe, mas foi a melhor coisa que aconteceu. Porque o boom de vendas foi maior. Para mim foi. O tanto de profissões novas que apareceram. Exatamente. Muita gente falou, não, dá para trabalhar com isso? Hoje as empresas. Vamos trabalhar. Hoje as empresas têm pessoas que cuidam só do marketing digital. Não, o serviço administrativo da maioria das empresas grandes ficou home office. Home office. Economizou vários funcionários. Não, vários funcionários. Prédio, aluguel. Você economizou no transporte, na comida do funcionário, do uniforme, praticamente, que o cara trabalhando de casa, praticamente não vai usar uniforme. É uma comodidade que ajudou, sim. Só que eu não daria conta de trabalhar de home office. Não trabalharia, Peraí, não. Eu vou dar uma de trabalhar e deixa eu descansar agora. Não, mano. Hora da minha pausa. É difícil. Toma uma cerveja, quem tá vendo? Oi, eu tô bem. Vou entrar na reunião. Não, você liga a câmera. Tá estragada. A câmera tá estragada, eu ligo aqui, a internet tá ruim. Ai, você viu aquele vídeo, o cara fez... Como que foi o seu começo, Andressa? Como foi lá no começo? Como você decidiu montar a sua loja? Então, eu sou formada em uma outra área completamente diferente, não tem nada a ver com o que eu trabalho. Eu sempre tive essa vontade lá no fundo, assim, uma ideia bem verde, que eu fui amadurecendo aos poucos. Eu terminei a faculdade, eu ainda trabalhei um pouco na área, eu sou fisioterapeuta formada, já tem 4 anos que eu formei. Eu trabalhei um tempo numa UTI, exercendo a profissão, só que aí depois eu saí da área porque eu vi que não era aquilo que eu queria. Certo. Aí eu fui arrumando um emprego, outro, depois eu falei, quer saber, eu podia tentar isso. Veio dando ideia, do nada. prazo assim de semanas. Eu falei assim, gente, e se eu fizesse isso? Aí eu fui calcular essa ideia na minha cabeça. Eu falei, será que eu precisaria de quanto, o que eu precisaria fazer? Porque eu não tinha experiência nenhuma com... Eu tinha experiência com venda, mas eu não tinha experiência com o ramo de roupa, de fabricar, principalmente. A minha mãe sempre foi costureira, mas eu não tinha noção nenhuma de costura, de nada. Então eu falei, não, vamos tentar, né? Vamos ver o que dá pra fazer. Falei pro marido sobre a ideia, e ele pensou a mesma coisa que vocês. Tá louca? Não, se não tivesse dado certo, eu já ia falar, mas não tinha como dar certo mesmo, não. Gente, mas é completamente... Não julgo, porque até eu, no fundo, eu estava assim... Eu fiquei doida. Só posso ter enlouquecido. Mas é porque é uma área muito distante, né? Eu sou formado em administração. Então, assim... Eu não vou pegar um cara que tá com a perna toda torta para tentar resolver um problema lá, né? É completamente diferente. É um horizonte diferente, né? E eu falei assim, gente, mas e se eu tentar? E se der certo? E se der? Vamos ver, o que dá? Por fora eu tava, não, eu tenho um plano. Porque eu não ia apresentar uma ideia sem um plano, porque senão eu ia falar, não, você tá doida? Não vai, não. Mas assim, quando alguém fala que você tá doida, é porque você tá no caminho certo. Porque alguém tem que duvidar de você. Quando muita gente tá falando que você tá errado ou você tá doido, você pode continuar que você vai tá lá, certo. que é aquilo ali que vai ter. Porque o fato das pessoas terem achado que eu tinha endoidado foi o que me motivou. Eu falei assim, gente, eu vou estar todo mundo errado. Mas eu tava com medo, porque eu não sabia onde é que eu tava entrando. E tinha dinheiro em jogo, porque pra começar eu tinha que fazer um investimento, assim, não grande, mas não era tão pequeno. Era dinheiro que ia ser perdido. Mas eu falei assim, vamos tentar. Aí eu tinha um plano, uma ideia. Eu saí de um emprego que eu tava. No outro dia, eu peguei a minha sogra, fui lá na 44, falei, vamos caçar uma loja. A gente procurou, achei uma loja pequena, né? Eu falei assim, não, eu faço assim, eu alugo esse ponto, a gente faz uma primeira remessa de roupa para ver o que vai vender melhor e vai fazendo, sem ter noção de nada, noção nenhuma. Sem saber nem o que ia fazer. Eu sabia o que eu ia fazer, mas eu não sabia, assim, como é que ia ser. Daí eu falei assim, um tiro no escuro. Aceitação. Por mais que você olha a 44 inteira, você vê roupa de cavalo, você falou, não, vou fazer um pouco disso aqui
e vai dar certo. Mas Só você não que sabia o que ia dar certo. quando você entra no jogo, você entende que, meu Deus, É totalmente é diferente. completamente diferente do que você tinha imaginado. Porque eu tinha essa mesma cabeça. Uhum. Se você colocasse roupa na 44, você ia vender, porque todo mundo vai lá comprar o quê? Roupa. Só que tem um monte de coisa envolvida. Principalmente se você fabrica aquela roupa. Aí eu só fui descobrir isso lá. É claro que eu tinha um pouco de noção porque minha mãe costurava. Então, para mim fabricar as peças era um pouco mais fácil, porque eu já tinha um caminho. Eu falava, olha, eu preciso disso, disso, disso. Aí eu fui lá comprar o tecido, eu escolhi as peças que ia ser feita primeiro, eu escolhi tudo. Levei em corte, porque no começo eu fiz isso. A primeira remessa foi assim. Eu falei, não, vou fazer blusa simples, porque é uma coisa mais rápida de vender. Eu posso vender por um valor menor. Vou ter um investimento menor também para fazer uma quantidade grande. Vai girar, né? Vou girar. Era essa a ideia. Só que se girar, a gente tem que ter cuidado, porque, tipo assim, quando você... Isso é para qualquer negócio. Quando você olha de fora de um negócio que você não tá dentro dele, nunca teve, a gente tem a ideia de que aquilo ali, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou vender por tanto, vai girar aquele dinheiro ali, eu vou continuar. Tá certo o raciocínio, mas só quando você entra lá, você entende que não é aquilo ali. Porque tem gente lá na 44 que vende blusa de R$10, não tem? Blusa de R$10 tem lá, muita. Só que quando você vai olhar, de duas uma. Ou a pessoa vende uma quantidade X enorme no mês para ela ter lucro com aquilo ali, porque um ponto a 44 é caríssimo. Sim. O mais baratinho que você acha lá é R$1.000 por mês, um trem desse também. Ou a pessoa tá vendendo naquele valor, não tá suprindo o que ela precisa de dinheiro para ela poder girar, pagar o aluguel, pagar os custos, e tá pagando para trabalhar e não tá sabendo. Uma hora vai aparecer o erro. É de duas uma. Só que aí a gente acha, não, vou fazer, tal, vou vender tal, vou ganhar tantos por peça. Porque a pessoa pega o número cheio e acha que aquilo tudo é lucro, não é, isso, né? Eu sempre falo, gente, quando você pega uma coisa que você comprou por X e dobra o valor, você não tá fazendo 100%, felizmente, eu sinto te dizer. Não. Aquilo ali não é 100%. Tem vários custos, custos por trás. Exatamente. Aí eu falo assim, você tem que entender teu custo primeiro, para depois você calcular. E tem gente que faz o Tem que entender o custo para calcular o preço de venda. Isso, porque é igual quando tem uma empresa que não está conseguindo vender e não está tendo prejuízo. Às vezes os corretos nem é uma promoção. Porque às vezes você faz uma promoção, você vai vender muito, mas você vai perder seu estoque. Você vai perder o estoque. E você não vai ter fazer o dia que você precisa. Mas no seu caso, foi igual eu quando eu comprei um restaurante. Só sabia comer. Mas passei 6 meses comendo na tábua igual periquito. 6 meses eu passei comendo na tábua igual periquito. Quando eu consegui resolver, eu falei assim, agora vai dar lucro. Que já estava beirando 1 ano, aí a pandemia veio, eu quebrei. Aí vocês não quebram. Mas eu fui desse jeito. Então, assim, eu tinha meu irmão, que era churrasqueiro há mais de 10 anos, mas parte administrativa, compra, preço, ele não sabia. Ele sabia da profissão dele, como que girava um restaurante. Então, assim, graças a Deus que eu tinha minha formação, que me ajudou muito. Eu falo 6 meses, mas eu demorei uns 2 meses a pegar o ritmo da coisa, onde eu tinha que comprar, o que eu tinha que fazer para ganhar mais lucro, onde eu comprava melhor e mais barato. Então, tudo isso leva em conta. E o custo fixo de uma empresa é muito alto. Exatamente. O meu custo fixo do meu restaurante era R$15.000 por mês, abrindo ou não. Então, ficou lá fechado 3 meses da pandemia, 45 mil. E você lá, e agora? E agora? Agora Deus vai ter que agir. E mesmo que o Gustavo ainda abriu 15 dias, o restaurante não tava, né? Mano, não tava, porque aí você não podia abrir, você não podia ter a quantidade. Marmitex, parece. Era só delivery. E delivery, infelizmente, não dá para suprir. Por quê? Porque o lucro maior da comida é o agregado. O cara vai almoçar, ele não vai só almoçar. Ele, às vezes, ele come no quilo, dá mais. Às vezes ele tem um suco, tem um refrigerante, tem uma cerveja. Tudo agregado. Então, não dava para suprir todos os custos só no delivery. Então, assim, muita gente pequeno quebrou. Porque, 3 meses, 45 mil. Daí, aí. Fora que se você for fabricar, se você tá com um custo fixo de 15 mil, mas se você for operar, você vai ter um custo aumentar. maior. Vai aumentar, porque aí um gás, daqueles gás grandes, mas R$320 dava uma semana, mano. Uma semana, porque os fogões são muito grandes, a chama é muito alta. O custo de um restaurante é muito alto, então por isso tem que vender muito. E outra coisa, sua roupa, se você não vender,
ela não perde. Sua comida perde. A comida perde. Você entendeu? Então, assim, a gente que era dono desses tipos de empreendimento, a gente ficou no mato sem cachorro. Muito Porque, quebrou, né? mano, eu fiquei assim, no meio do buraco. Se eu correr pra cá, é perigoso eu cair. Se eu correr pra cá, é perigoso eu cair. Então eu tive que ter uma decisão. Ou eu voltava para a loja de celular, que era um segmento que eu estava muito saturado, não queria mais mexer, ou eu abria o restaurante de novo, reabria no delivery e tentava não quebrar em tudo. Aí eu resolvi o celular, porque pelo menos lá eu enchi de mercadoria e não perdia. E aí eu trabalhava igual vendendo droga. Abria a porta, o povo entrava. Eu comprei muito esse desse jeito. Parecia que eu tava indo comprar uma droga. Então assim, a gente se viu no mato sem cachorro. E aí é a hora de você acabou de falar, usar a inteligência, usar as formas que a gente aprendeu. Então eu resolvi para um lado que eu sabia que eu não ia perder. Agora, muitos restaurantes quebrou, muitos restaurantes bons lá da região, porque não tinha mesmo o que fazer. Quem tinha 2 ficou com 1, quem tinha 3 ficou com 2, e foi diminuindo, porque não tinha o que fazer. Se fizesse, não vendesse, ia perder. O custo fixo ia aumentar. Então, é igual você falou, para calcular um preço, precificar alguma coisa, você tem que calcular tudo, não é só o preço do material e o preço do que você está pagando para costurar. Até seu combustível você tem que colocar, ué. Você não vai lá buscar? Tudo tem Você não vai lá trazer? Tem seu almoço? Né? Tem energia? Tem tudo, você tem que precificar. Até a gente aprender isso. Até sua internet que você está usando ali, você tem que precificar no custo fixo do seu mercadoria. Eu fechei a loja física antes da pandemia, acho que faltava 3 dias depois que eu fechei minha loja, eles mandaram fechar todas as lojas. Se eu tivesse ficado um dia a mais na minha loja... Você ia ter que ficar presa. Você ia pagar um aluguel? Eu ia pagar um aluguel para ficar o mês fechado. Eu ia pagar R$1.000 do meu aluguel. Ia ficar presa no contrato. Aí o que aconteceu? Eu juntei 2 coisas para quando eu fui fechar. Já adiantando a história, né? Porque tudo quando a gente começa, né? Até você... O empresário que nunca quebrou vai quebrar um dia. E é melhor quebrar no começo, né? Você nunca quebrou? Tá chegando só. Se prepare. Todo mundo vai quebrar. E é melhor quebrar no começo. Mas o quebrar não é aquela coisa de falar, não, fechei minha loja, falei tudo, não. Você vai ter um momento que você vai olhar para a sua loja, para o seu negócio e vai falar, eu preciso fazer uma reforma para ontem aqui, porque se eu continuar desse jeito, a gente perde tudo. E isso acontece sempre, em qualquer empresa. Eu acho que você sabe melhor que eu. Chega um ponto. Você tem que decidir. Você tem que decidir. O que dói mais? Eu mudar ou eu fechar? Foi isso que aconteceu. E é ruim, não é? Quando você fechou o celular. Nossa, quando você fechou a loja, você não sentiu ruim? Nossa senhora, eu falei assim, gente, nossa, o que eu tô fazendo? O dia que eu fui a última vez no restaurante que eu olhei, eu falei, pai, tá nas suas mãos, porque eu chorei. É o que a gente fala. Mano, não é pelo dinheiro. Eu falo de mim que não é pelo dinheiro, é pelo sentimento. É isso, você tem a porque é um sonho seu que você tá. É mesmo quando morrer alguém, você fala, morreu um restaurante agora. Foi a sensação, eu falei assim, gente, morreu uma coisa que eu quis tanto, que eu amava aquilo ali. Eu amava aquela loja. Eu falei, gente, mas se eu não fizer isso, porque foi uma coisa assim boa, porque se eu não fizesse isso aquele momento, talvez hoje eu nem ia estar aqui mais falando sobre minha loja, que nem existe loja. Porque eu tava caminhando para um rumo. Foi a decisão, que, quando eu não tinha experiência nenhuma com administrar negócio nenhum, então eu tava caminhando para um rumo que eu tava perdendo dinheiro e não tava vendo. Que é onde eu falei que não existe 2 tipos de pessoas na 44, as que tá perdendo e não sabe. Eu tava desse jeito. Eu achando que eu tava conseguindo girar pequeno, porque era uma margem muito pequena. Eu achei que eu tava conseguindo, só que quando eu fui somar a ajuda de um amigo meu, que até hoje, toda vez que eu vou no 44 comprar, eu vou sempre na loja dele, em vez de camisa masculina. Sempre que eu vou comprar meu marido, eu vou na loja dele. Foi ele que me ajudou. Ele falou assim, você tem que entender se você tá ganhando ou perdendo. Mesmo que seu produto esteja ruim de venda, mas se você está lucrando, compensa você continuar investindo. Agora, se você está perdendo, você tem que pensar em estratégia nova. Eu fechei a loja, mas não foi nem tanto pela pandemia, porque eu vi que a pandemia estava avançando de um jeito, todo mundo estava especulando. Gente, será que vai mandar fechar? Tá tão estranho. Eu falei, meu Deus. Não, um mês que antecedeu. Não, Mike, o mês que antecedeu a pandemia,
Mano, nos últimos 15 dias de fechar, não ia ninguém no restaurante. O povo O já povo tava ficou tudo com muito doido. medo. De sair na rua, né? De Aterrorizaram sair na rua, todo mundo, mano. né? Todo mundo tava E, fazendo. eu lembro que o último dia que eu abri, eu vendi R$300. Mano, eu vendia 2.000 por dia. Eu vendi 300, eu falei assim, Tá na hora de fechar mesmo. Tá na hora de fechar Aí você falou, mesmo. fudeu. Foi. Agora já era. Então, Vendi assim, tudo, vou vender esse pra trem. nós dessa área, porque restaurante é sempre cheio, gente. É. Então o povo não ia porque ficava com medo de pegar. Uhum. Então, o lugar, até tanto que esse lugar demorou voltar 100%. Restaurante foi um dos últimos a voltar, né? Isso, restaurante, Pra poder ter bar, compartilhamento, boate. pessoas, né? pessoas, né? E- Aí quando você fechou, Não, aí eu falei, não, então vamos fechar, porque eu tinha que pagar um aluguel naquela semana. Eu tinha que decidir, ou eu ficava ou ia. Aí eu, gente, e se eu ficar e eu me lascar? Aí eu falei assim, é melhor me lascar lá em casa, né, sem a loja. Aí eu tomei a triste decisão de deixar a loja pra lá. Eu falei assim, não, a gente recomeça do zero. Eu falei assim, Ficou vamos quanto tempo lá? A loja? Eu abri a loja em agosto de 2019 e eu fechei ela definitiva antes da pandemia. Eu acho que foi no final de... Foi um pouco antes deles decretar o lockdown. Eu acho que foi no final Como de 6, 7 fevereiro. meses, Foi então. mais ou menos isso. Foi em Foi fevereiro março, que eu larguei a loja. Foi Que eu tinha que março. pagar pra março. lockdown foi em março. Exatamente. 28 de março. Eu fiquei assim... Tá doendo seu coração esse dia, hein? Mano. Seu coração tá Acho que amargurado. O cara chora lágrimas de sangue, Eu mano. acho que todo mundo ficou marcado com esse É dia. doido. Foi o dia mais difícil da vida, porque foi uma coisa completamente nova pra todo mundo. Ninguém nunca tinha visto isso. Não, eu ninguém nunca passou tenho por 3 filhos, vocês não sabem. 3 filhos que comem muito. E uma mulher que pra Desespero manter ela maior é ainda. bem cara. Mulher, cara. E Filhos. aí Lascou. eu tinha acabado de fazer compra pro restaurante. E uma compra pro restaurante, eu fazia por uma semana. Era R$5.000, R$4.000. E era em dinheiro vivo. Pelo menos as crianças iam comer. Você entendeu? Então, assim, comida eu sabia que tinha. Mas assim, aí eu fui, né? Eu fiquei igual aqueles filmes, sabe, de terror. Acabava um arroz, eu ia lá no restaurante, pegava um arroz, uma carne, um óleo. Aí eu comecei a fazer receita, tentando fazer maionese, gastei 4 litros de óleo tentando fazer maionese e não conseguia. Eu falei, não, agora eu vou deixar, porque era uma caixa, né? Eu comprava tudo de caixa, fardo. Então aí eu comecei, ia lá, pegava um trem, lá pegava um trem, lá pegava um trem, até acabar tudo. Aí acabou tudo, eu falei assim, agora tá na Agora eu tô mão de Deus. lascado. Agora o que eu vou fazer? Porque eu acho que foi o que todo mundo pensou, né? Agora o que eu vou Aumentou fazer? muitos casos de doenças psicológicas, né? Por conta Claro. disso, ansiedade, depressão. É porque minha depressão e ansiedade Você cura com cachaça. comida também. Comida. Mano, eu comia assim, ó, que eu tava cheio e tava comendo. Eu engordei 20 quilos na pandemia. Você mano. sabia que tem um cara que eu conheço que ele fez bariátrica e ele entrou em depressão porque ele gostava de Eu comer. tenho medo, mano, de Ele Meu gostava de falar comer. disso, mas Aí ele parou de comer e virou alcoólatra. Porque aí foi onde ele achou refúgio. Mano, da comida. mas todo mundo que come compulsivamente é porque tem algum problema. Exatamente. Então esse problema, ele acaba na comida ou na bebida. Eu gosto de comer mesmo, comer. Por isso que eu sou gordo. Tem gente que fala, não sei porque eu não sou gordo, Você não é como gordo nada. não, Thiago. Não, sei que é. Então, Porque assim, eu gosto da comida. então tem pessoas que acontece isso mesmo. Então eu fazia de jeito, ia lá pegar um trem, lá pegar um trem, até acabar tudo. Aí acabou tudo, falei assim, agora. Fé em Deus. Ele é Agora, o que justo. que eu vou Ei, fazer irmão. pra reerguer? Aí eu vendia um carregador, mas assim, eu nunca tive, o Mike sabe, a Priscila me conhece, nunca fui de chorar, nunca fui de ficar reclamando. O dia que eu fechei o restaurante, eu peguei o resto do dinheiro que eu tinha, fui lá e comprei picanha e fui comer picanha. Tá lascado mesmo, né, Thiago? Tá tudo na merda? Meu amigo me Resolve. ligou e falou, onde você tá, mano? Eu falei assim, mano, tô aqui eu domingo, que eu tirei todos os trem lá de dentro do restaurante, no domingo. Aí eu tô aqui, mano, no mercado procurando uma carne pra comer, uma picanha. Ele falou assim, ué, você não tava mudando os treinos do restaurante? Eu falei, não, eu tirei tudo de lá já. Aí ele falou assim, mano, você vai comer picanha? Você vai comemorar o quê? Eu falei, mano, vou comemorar a minha vida. Vou comemorar a minha vida, a minha saúde. E outra coisa, mano, dinheiro é só papel. Se eu ganhei dinheiro uma vez, eu vou ganhar de novo, porque eu sei como é que ganha. Não esqueci, ué. Não vai perder, não O vai caminho a gente O aprende caminho apanhando. mesmo. Então, assim, eu fiz de jeito. Não ficar chorando, não. Aconteceu. Às vezes eu conto minha história pro povo. Nossa, como é que você ainda é desse jeito, feliz de ter perdido tanto dinheiro? Mano, Dinheiro é dinheiro, gente. Dinheiro é só papel. Dinheiro entra, dinheiro sai. E é só um número. a única coisa que eu sofro de ter perdido foi minha mãe.
O resto, dinheiro, não tô nem aí. E o Mike sabe mesmo, eu não tô muito falando disso, não. Não dá valor nenhum. Ele entra e eu já me livro logo Ele dele. não dá valor nenhum, É ele. ganhando, entrando pra um lado, saindo pro outro. Mas o dinheiro é assim, se você não abrir a mão pra ele sair, ele não vai entrar também, não. O dinheiro, a gente tem muito esse preconceito na cabeça de todo mundo, porque a gente já foi criado achando que dinheiro é coisa ruim. Mas é por isso que a gente... Vocês acreditam que é verdade isso mesmo? Eu achava que era só coisa da cabeça do povo, mas assim... Quem gasta compulsivamente, quem gasta demais, quem gasta exagerado, é uma coisa que tá ali na cabeça, no subconsciente da pessoa, que ela tem que se livrar do dinheiro, porque foi ensinado pra ela que dinheiro é coisa ruim. Fala assim, rico é gente ruim, dinheiro só traz coisa ruim pro mundo, porque o povo só briga por causa do dinheiro. Eu gosto bastante dessa coisa ruim. E o povo, inconscientemente, as pessoas que gastam dinheiro demais é porque ela tá se Culturalmente, livrando daquele dinheiro que é ruim pra vida delas. Aí acaba que a pessoa... Por isso que o pobre, às vezes, continua tão pobre, porque ele se livra do dinheiro. Ele fala, verdade. não, eu preciso gastar, porque esse dinheiro aqui traz coisa ruim pra minha vida. Quem tem muito dinheiro é amaldiçoado, aí vai gastando dinheiro sem pensar no amanhã. Eu conheço pessoas que recebem Vou viver só hoje. Recebem um dia no Não sei se mesmo dia, amanhã eu vou gasta estar tudo. vivo. É nessa de vou viver. Só se É vive uma nessa de vez. só se vive uma vez. Existe amanhã. Rapaz. Aí chegou amanhã, você tá lá duro. Ops. E agora, o que eu vou fazer? Aí o Roxin manda lá a fatura. Gente, Continua aí, é uma né? coisa assim, Quando você surreal. fechou, aí você foi pra onde? Aí quando o você que eu fechou? fiz? Eu tava fazendo um tipo de coisa quando eu abri a loja. E quando eu vi que aquilo ali não dava certo, eu falei assim, gente, pra pessoa vender isso aqui, eu fiz blusa, né, que eu falei que eu ia fazer, pra pessoa trabalhar só com isso aqui, ela tem que vender muito pra ela lucrar com isso aqui, porque quando eu fui somando, eu sabia muito pouco sobre administrar, mas eu fui pesquisando muito na internet, assistindo vídeo pra entender como é que fazia, porque como é que eu administrar um negócio que eu não sabia nem como é que fazia. Fui aprendendo. Aí quando eu vi, gente, mas isso aqui tem que vender trem demais pra conseguir ter lucro disso aqui. Porque meu custo fixo, né, que na época que eu fazia era só o aluguel e o que eu comia e o transporte que eu gastava pra chegar lá na loja. Era só isso que eu tinha de custo fixo, assim, da loja, né? Aí a fabricação, como era só minha mãe que costurava, minha mãe nem costurava nessa época. Eu paguei só uma vez porque eu fiz uma quantidade grande. Aí eu dividi pelas peças, deu um valor X por peça. Aí entrou no custo da peça, né? Aí era um custo relativamente baixo. Só que para vender aquilo ali, porque eu tinha que vender com valor baixo, porque é uma peça que não tem valor agregado em qualquer lugar. Qualquer loja que você olhar da 44 é uma peça que ela vale pouco. Aí eu falei, gente, quem trabalha só com isso é porque vende só isso aqui, porque não tem base. Vende muito, né? Aí depois que eu fui entender, não sei se vocês já perceberam lá na 44 como é que funciona. Quem fabrica jeans, mexe só com jeans. Quem faz mexe com blusa, segmento. mexe só com blusa. Quem faz vestido, faz só vestido. Porque se você for aumentar o mix demais daquilo ali, você tem um custo muito maior, muito mais diversificado, e você acaba ficando um pouco no final. Pra você fazer estoque é mais É dinheiro. mais difícil fazer um estoque, é mais difícil você colocar a precificação certa naquele produto e vender também, porque quem compra um mix muito grande de peça, principalmente de atacar, você tem que ter uma variedade, assim, uma quantidade grande para você atender um cliente. Então, é muito complicado, ainda mais se você fabrica. E se você fabrica, triplica o seu trabalho, porque quando você vai fabricar um tipo de roupa, dá um trabalhão. Agora, você está fabricando 3 tipos diferentes, você nunca vai ver alguém que fabrica jeans e fabrica vestido. Não. Porque não dá, Não é impossível. viável. É muito difícil. Pode até ter, mas é bem difícil de acontecer. Porque é um trabalho muito grande. Aí que eu fui entender, gente, quem faz isso, mexe só com isso, porque não dá pra você diversificar demais. Quem faz blusa e mexe só com blusa de R$10, ela tem que vender 10 mil blusas no mês pra ela ter lucro. Ainda mais pagando um aluguel caro. Porque Aí foi a hora que você percebeu que o atacado era a melhor escolha? Isso. Desde o começo, eu já imaginei que na 44, tendo uma loja lá, o foco maior seria o atacado. Mas acabei que eu fui vendendo mais no varejo, porque até você conquistar um cliente de atacado para ir lá comprar de você e pegar aqueles fisgados ali que passam no corredor, é bem difícil. Ainda mais se você já na galeria que é pouco movimentado. Mas eu fui entender. Quem fabrica roupa, quem tem a fabricação própria, eu mesmo pego minha roupa e faço, você tem que vender atacado. Se você não vender atacado, você vai quebrar. É obrigado, né? Porque se você for fabricar para vender no varejo, você não vai durar muito tempo naquilo ali, porque é muito difícil. A não ser que, hoje em dia, é lógico que existe uma facilidade maior, depois que veio a pandemia, entrou o marketplace, se você fabricar para vender, por exemplo, uma Shopee,
no Mercado Livre, vale muito a pena você fabricar para vender só lá, porque lá você tem certeza de que você vai vender varejo, vai vender muito. Mas isso é o episódio número 2 da terceira temporada, que vai estar disponível lá no Amazon depois. Leva um tempo, né? Leva um tempo. Leva um tempo para você chegar nesse patamar. Mas agora que você tá agora começando, né? Quem fabrica peça tem que vender atacado. Se você for pro varejo, você tá dando um tiro no pé. Até porque eu tenho esse problema, você sabe, quando você começa a vender atacado e varejo pro seu cliente, você tá roubando o cliente do seu cliente. Então, se eu vender varejo, eu tô roubando o cliente do meu cliente atacado, porque é o mesmo cliente. Aí acaba que tem toda essa coisa por trás, né? Por isso que tem muita gente que fala, mas não sei o que, vende. Se você deixar de atender o varejo, você vai tirar um terço da sua fatia de mercado. Eu falo assim, não, mas aí. Isso é escolha, né? Eu pego uma fatia menor, que é o atacadista, mas ele vai me comprar muito mais se eu vendesse para todos os varejos que eu teria. Você vende uma quantidade muito maior. Né? Exatamente. E você já tem os clientes fixos, né? Todo mês é mais ou menos aquele padrão. Isso. Então você já pode contar com a renda, né? Aí isso que a gente vai entendendo depois que eu tive lá. Eu falei assim, não, eu não posso ter um mix muito grande de roupa. E se eu for fazer blusa, eu tenho que fazer uma quantidade bem maior, eu tenho que vender muito mais em mês. E isso não é viável agora. Eu fui tentar com coisa diferente, fazendo uma quantidade menor e testando. Aí depois eu fui mudando, chegou o final do ano, né? Eu ainda estava na loja. Chegou o primeiro final do ano, que eu abri em agosto, chegou novembro e dezembro, eu fui para uma peça que saía melhor. Eu falei assim, se a gente fizer uns vestidos, na época eu fiz uns vestidos de um tecido que é uma malha que ele estica. E ele tinha um pouco de brilho para final de ano. Aí eu inventei um modelo na minha cabeça, minha mãe fez. Falei, vamos levar pra loja. Aí na época a galeria estava abrindo de madrugada. E lá tem a feirinha da madrugada. Que é melhor de vender, só que você tem que vender mais barato para vender melhor lá. Aí eu ia pra loja às 6 horas da manhã, a galeria já abria, ajudava a gente, né? Porque ela ficava aberta, então quando vem o Rapa, que é o pessoal que recolhe o povo da rua, que toma mercadoria, porque não pode, né, ficar na rua. Aí eu ia pra dentro da loja. Aí quando ele passava, eu voltava lá pra fora de novo e ia vender lá na rua. Aí nessa época que me ajudou mais, porque o faturamento aumentou, tinha uma peça que vendia muito bem, porque eu vendi bastante bem, tipo assim, de primeiro mês, meu faturamento de 1.200 com a loja. Um mês inteiro você vender 1.200 e pagar aluguel de 1.000, pensa na bagaceira. Comprou nada. Aí chegou dezembro, o nosso faturamento aumentou. De 1.200 foi para 8.000. Aí eu falei, ops, é isso que eu quero. Aí eu falei assim, mas isso é dezembro, não vamos sonhar. Não vamos se iludir que em janeiro vai ser igual, vamos com calma. Aí essas peças saíram muito bem, né? Porque a feira da madrugada ajudou a vender muito, eu vendia muito. Às vezes eu levava pra lá, eu acabava naquilo ali em uma horinha. Uma hora eu acabava com tudo que eu tava lá. Aí ficava uma merrequinha dentro da loja pra vender no restante do dia até fazer mais peças. Aí que foi um sofrimento, porque eu cortava tudo na mão, na tesoura, numa mesa de corte deste tamanhozinho, era uma mesa minúscula, e o tecido ele é uma malha. Quando ele é a malha, é um tecido grosso, mais grosso que esse daqui. Aí você pensa ele dobrado pra gente cortar. Eu tinha um monte de calo aqui, sumiu um pouco, mas eu tinha bastante. Porque eu cortava, aí o que eu fazia? No sábado eu ia em Campinas, comprava o tecido, um saco tamanho do mundo, pesadíssimo, trazia até aqui, que na época eu morava lá no setor universitário. Trazia aqui pra Aparecida, lá pra casa da minha mãe. Aí eu cortava ele no domingo e na segunda-feira, passava 2 dias cortando. Na terça e na quarta, minha mãe fazia, porque só ela que costurava. Nessa época eu não sabia costurar nada ainda. Ela costurava tudo pra mim. Quando tava tudo pronto, eu levava de volta lá pro universitário. Aí eu abria a loja quarta, quinta, sexta e sábado. Acabava no sábado, eu comprava de novo, trazia, era aquilo ali toda semana. Aquela correria. Até o mês acabar. Aí quando começou o ano, que veio os rumores dessa tal pandemia. Aí eu já não sabia o que eu ia fazer, porque aquele tipo de roupa que eu tava fazendo não ia vender mais, porque o pessoal só queria para as festas de fim de ano. Aí eu ia, o que eu vou fazer? Aí veio um haitiano que tinha uma loja do lado da minha, foi que me deu uma luz. Ele falou assim, que na época eu fazia um conjunto, que era de 3 peças, chamava conjunto de kimono. Era um casaco, né, um short e um cropped, assim. Ele falou, faz isso que você vai vender. Pode fazer. Aí eu falei, faço mesmo? Ele faz. Ele
sempre sabia. Eu não sei o que ele não tinha. Mas ele sempre sabia o que ia ser de tendência. Tudo que ele vendia estava no auge. Ele só vendia coisa que estava no auge. E ele vendia muito. Tipo assim, ele comprava uns 30 mil de mercadoria. Atento ao mercado. Exatamente. Ele ia para São Paulo e comprava 30 mil de mercadoria de uma coisa só. Teve um vestido lá mesmo que ele comprou. Ele comprou acho que uns 30 mil reais só desse vestido, lá em São Paulo. Aí ele trouxe pra cá, ele vendia esse trem o dia inteiro. Toda hora entrava alguém e comprava. Que ciúme tem. Que dá pronto. Aí eu me ensino isso aí. Aí ele não faz isso aqui. Aí eu fui lá, fiz um teste com minha mãe. Falei, mãe, vamos fazer esse trem aqui. Vamos ter que fazer. Aí ela foi e me falou, deu certo. Fiz e levei pra loja. Não deu pra quem quis. Eu falei, gente, o que é isso? Esse homem tem a macumbaria. Esse é o que Eu não sei como é que talento. ele tem o talento. Aí eu, um homem de Deus. Aí eu fui fazendo. Aí veio a pandemia, a gente parou. Eu achei que depois do carnaval, essas peças não iam vender mais. Esse mundo. Eu falei, meu Deus, agora o que eu vou inventar? Não posso viver assim, de ficar inventando moda toda vez que acaba uma moda. Aí tá, fechou a loja. Entreguei a loja, fechei a loja e fiquei com aquele pouco de mercadoria parado lá em casa. Eu olhava assim pra ele, eu falava, oh meu Deus, não posso nem sair de casa pra fazer alguma coisa. Aí eu falei assim, vou vender esse resto. Tirei umas fotos dessas peças e coloquei lá na internet. Aí, no mesmo dia já saiu uma venda. Aí eu... Você empolgou. Aí, legal. meu marido tinha acabado de comprar uma moto nova, né, que antes a gente tava com uma bis. Aí ele comprou uma moto maior. Aí eu falei, não tava pra entregar, ele já tinha carteira de motorista, tava tudo ok, vambora. Aí ele fez aí a primeira entrega da primeira venda, deu certo. Eu falei, gente, isso aí funciona. Porque na época da loja eu não vendia online ainda. Olha, eu vendia que legal. só na loja. Aí eu, gente, isso dá certo mesmo. Aí eu fui publicar no Facebook, eu falei, acabou tudo que eu tinha parado lá, porque eu fechei a loja, levei as mercadorias. Eu falei assim, gente, será que se eu fizer mais e vender? Eu fiquei com medo de fazer mais e gastar dinheiro. Aí eu tinha ido pro zero, né? Fechei a loja, fiquei só com mercadoria, sem dinheiro nenhum. Falei assim, gente, vou ter que recomeçar das cinzas. Peguei R$400, comprei de tecido pra fazer esse mesmo kimono que o White me mandou fazer. Porque tinha uma galera que falou, não, quando tiver você me avisa que eu vou querer. Quando tiver você me avisa que eu vou querer. Aí eu falei, mãe, vamos fazer mais. Fizemos mais uma remessa, vendeu tudo. Aí na outra semana eu comprei de novo, fizemos mais uma remessa, vendeu tudo. Fez mais uma remessa, vendeu tudo. Eu falei, mas gente, vocês não vão parar de comprar esse trem, não? Já passou o carnaval. Aí o pessoal continuava querendo, e cada vez que eu fazia mais, o pessoal queria. Eu falei, gente, eu vou ter que aumentar a produção desse trem. Eu fiquei o ano inteiro da pandemia vendendo só isso. Eu fazia toda semana. Toda semana a gente fazia, tentava dar uma aumentada na produção, e aumentava do jeito que dava, porque era só uma costureira. Eu comecei a aprender a costurar, porque eu falei assim, se eu não aprender, quem vai ajudar minha mãe? Porque até pra achar costureira pra fazer diária, porque lá tem as máquinas, né? Isso é difícil. Eu falei, então, eu vou ter que aprender. Aí eu fui aprendendo uma coisa super basiquinha e fui ajudando. E a gente fazendo, toda semana eu refazia, e o Jefferson entregando. E eu fazia tudo. Eu atendia, eu fechava a venda, separava a mercadoria, ele entregava. Aí eu cortava, eu continuava cortando na mão. Aí a gente conseguiu comprar uma. A Priscila também tem um entregador top, você vê a cara dele. Esse entregador aí, ele é o que faz. Ela me demitiu. Foi longe. Chegou, foi longe. Coitado do homem. Você já viu um marido que consegue ser demitido pela esposa? E agora o entregador meu, né, vai sair daí. Que bumerangue paia, velho. Ai, o que é esse bumerangue do mundo? Toda vez que eu vi aquele bumerangue, eu mandava mensagem pra você, mano. O entregador é top mesmo, viu? Não faz isso com o Michael, tadinho dele. Nossa, eu odiava aquilo. Falta confiança. Não, era sorrir. Aí eu fazia assim. Alegria por fora. É porque ele sorri por dentro, né? Aí por fora eu tô assim, por dentro eu estou rindo. Nossa, que tristeza. Gente, e é uma coisa louca quando você vê o trem acontecendo, você fala, meu Deus, que loucura. Quando é pra dar certo, até quem atrapalha ajuda. Exatamente, eu falei assim, gente, vambora. Metendo pau até o final do ano. Aí chegou o final do ano, eu comecei a fazer umas outras coisas. Acho que eu fiz do mesmo vestido que eu tinha feito no ano anterior. Só que aí o kimono tá vendendo bem mais. Aí eu falei, agora o trem vai me atrapalhar. Aí que eu vi a necessidade de ter mais outra pessoa para ajudar. Pelo menos mais uma costureira. Aí eu encontrei a mãe de uma amiga minha, né? Que a gente conseguiu conversar com ela para ela costurar com a gente. Aí ela foi.
Aí ela começou a costurar com a gente, né? Então tinha ela. E eu tava aprendendo. Aí eu fui aprendendo aos poucos até conseguir aprender, fazer as peças, né? E foi indo. Aí foi passando um tempo. Aí eu fui sempre procurando, assim, gente, uma coisa que sai bem tanto quanto essa peça, porque continuou vendendo do mesmo jeito. Cada vez mais o pessoal queria, mais gente nova aparecia, mais cliente novo. Aí eu comecei a fazer os vestidos, que foi na época do Lastex. Esse também foi a segunda grande bênção da nossa vida, porque se não fosse por esse trem que a gente inventou, talvez hoje também a gente não teria chegado, a gente já chegou até agora. Porque foi uma coisa, assim, bem louca, esse trem do Lastex. Quando eu falei pro meu marido, vou ter que falar mal dele só porque eu vi esse trem, eu falei assim, gente, esse trem é tendência, já tava na moda. Só que quando eu comecei a fazer, já tava começando a querer sair um pouco assim do auge. Não saiu de moda, porque não parou. Mas tava querendo sair do auge, porque tava num auge assim bem louco. Eu falei, gente, eu não vou inventar isso, porque na época, o Lastex essa peça aqui, que ela dá um esticado, com um elásticozinho por baixo. Aí, para fazer isso aqui, de dois jeitos. Tem a máquina, que a gente tem hoje em dia, a gente tem a máquina. Mas tem uma... Para fazer sem a máquina, tinha que ser numa máquina reta. O que é uma máquina reta? Ela faz uma costura reta só. Aí, cada carreirinha dessas aqui, acho que aqui tem 16. É uma vez que passa na máquina. Então, para fazer essa peça aqui, tem que passar 16 vezes lá. Até dar esse pedaço aqui. É muito trabalhoso. Dá muito trabalho. Uma coisa, minha mãe levava o quê? 15 minutos, mais ou menos, para fazer uma só disso aqui. Hoje em dia, com a nossa máquina, ela faz em 1 minuto só. Porque ela passa... Ela tem... Em vez de passar uma agulhazinha só de uma vez, ela passa 6 agulhas de uma só vez. Então, cada vez que ela passa 3 vezes aqui e já deu a peça. Então, em 1 minutinho ela faz. Aí eu falei assim, eu não vou inventar isso porque vai dar trabalho demais. E minha mãe nunca fez, a gente não tem experiência com isso, então não vou deixar pra lá. Aí depois eu vi assim, gente, mas eu queria tanto fazer. Eu queria muito fazer esse trem. Ela é teimosinha. Aí eu fui e mostrei pra ele, né? Eu falei assim, olha isso aqui que legal. Vendendo bem. Ele, como é que você tá vendendo bem? Eu falei assim, tá todo mundo usando, então deve estar vendendo bem. Ele, não inventa esses trem que vai dar trabalho, não. Vamos focar no nosso kimono. Ele amava esse kimono, porque era uma coisa que ele viu. Ele viu. Guardou até o pra eu. Ele viveu a época do kimono, então ele não queria desapegar do kimono. Ele falou, não, vai atrapalhar nós fazendo os trem. O kimono tá tão bom, nós estamos vendendo tão bem. Isso, ele falava exatamente essas palavras. Tá tão bom, tá vendendo bem. Eu falei assim, gente, mas toda vez que ele me desanimava com uma coisa, eu tinha mais vontade de fazer. Eu era teimosa. Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, eu fui secretamente, falei assim, gente, eu vou procurar quem presta esse serviço. Eu sabia que existia uma máquina, porque eu achava que não tinha não, mas eu sabia que existia uma máquina pra fazer isso. Falei, às vezes tem alguém que presta esse serviço. Aí no Facebook procurando, achei uma pessoa que fazia. Mandei mensagem, falei, não, eu quero ir pra me ver se vai dar certo. Eu fui lá com ele, lá no cambal desse homem. Chegou lá, eu vi que a máquina existe e tal, só que ficar caro. E aumentar muito o custo, eu ia ter que vender muito caro a peça. Porque só pra passar isso, ele ia me cobrar, acho que era R$4 por peça. Nossa. Aí fora o que eu vou gastar de tecido, o que eu vou gastar de linha, o que eu vou gastar com a costureira, com tudo. E ia aumentar muito o valor da peça. Eu falei, gente, não vai dar mais tempo. Vai ficar caro, vou deixar pra lá. Aí tá, eu falei, mas eu vou fazer esse trem bem assim. Aí eu fui lá, minha mãe, vamos ver se vai dar conta de fazer isso. Aí ela foi lá, passou na máquina, passou. Olha, ficou bom. Vamos fazer. Quando a gente lançou a primeira coleção que tinha as peças com Lastex, minha mãe fazia todas na mão. Aí chegou o final de ano, todo mundo queria essas peças, desesperado querendo essas peças, e minha mãe trabalha igual uma condenada, porque só ela sabia fazer. A outra costureira não tinha muita experiência, então ela não conseguia fazer isso. Muito menos eu. Aí a mãe começou assim, vambora. Boa sorte. Aí tá, fomos, nossa, mas a gente trabalhou tanto. Aí chegou o faturamento, eu falei, meu Deus do céu. E se a gente aumentasse mais essa produção? Isso ia dar certo, meu Deus, esse homem de novo, mulher me vê. Aí tá, eu falei, a mãe só que eu vi uma máquina de Lastex. Aí ele, quanto? Eu falei, eu perguntei pro moço lá, ele falou que era 14 mil só. O céu tá... Olha, eu vou falar pra você, foi literalmente um carro, a gente vendeu o carro. Um carro. Vendeu o carro. Aí eu falei, olha, ele viu que, ele botou fé, né? Porque ele viu que tava vendendo bem, então, aí a gente pensou juntos, né? Falou assim, olha,
a gente tá com o carro, porque o carro a gente usava mais para buscar tecido em Campinas, porque a gente já tava aumentando bastante a produção, então a gente já tinha muita coisa para trazer de Campinas. Só que ele, na moto, ele conseguia trazer muita coisa. Então eu falei, vamos fazer assim, o carro tava parado, já tava estragando porque só ficava parado, a gente quase não usava o carro. Eu falei, se a gente abrir mão do carro agora, no futuro próximo, a gente pode comprar um melhor. Vamos fazer isso? Bora. No mesmo dia nós resolveu, no mesmo dia ele foi lá, no mesmo dia ele vendeu o carro, no mesmo dia ele pegou o dinheiro, mandei mensagem pro homem, falei, olha, guarda minha máquina aí que eu vou buscar ela no sábado. Vamos lá, comprando essa máquina, caríssima, meu Deus do céu, até hoje quando eu paro pra pensar na loucura que foi isso, eu falo, meu Deus do céu, que loucura que eu fiz. Depois que essa máquina tava lá em casa, que eu deitei à noite pra dormir, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E se esse tem cair da moda e ninguém quiser comprar mais, eu me lasquei, mas foi bonito. Mas porque até ninguém hoje quer comprar a máquina. Vem. Até hoje. Pois é. Eu não paro. A minha produção é 100% de peças de latex. Depois que a gente comprou a máquina, eu falei, agora nós vamos fazer até calcinha de latex, que eu preciso. Mas nós vamos mexer Vamos usar essa máquina. A gente comprou ela bem depois que tinha passado o maior bafafá, né? Porque minha mãe quase endoidou para fazer todas essas peças, vendeu muito bem. Eu falei, tá começando um ano. E o lucro era melhor, né? O lucro era melhor porque a peça dava menos trabalho de cortar. A gente cortava lá em casa ainda, né? Dava menos trabalho de cortar, era uma peça mais fácil de fazer. O latex é só passar reto na máquina, é uma máquina fácil de operar. Quando você pega o jeito, minha mãe pegou o jeito, ela faz 1 tonelada numa manhã. Ela faz muito rápido. Isso é ela que opera essa máquina, que a gente deixou na mão só dela, porque é uma máquina muito delicada. Ela é muito fácil, mas qualquer coisinha que sair do lugar, ela é uma merda. E o técnico cobra R$200 só para ir ver o que ela tem. Para consertar já outra história. E ela nunca deu problema. De quando a gente comprou ela, já fez o quê? 2 anos? 1 ano só. Tem 1 ano que a gente tem ela. Ele só foi lá uma vez olhar um negócio lá que tinha estragado, né, no transporte dela. Porque ela tava quebrando muita agulha, ele só arrumou um parafuso, acho que tava meio solto, e arrumou o ponto que tinha desregulado só pra você ver o tanto que ela é sensível, no transporte. E depois disso ele não foi lá mais, a máquina está perfeitamente maravilhosa. Porque eu falei assim, só minha mãe que vai operá-la. Você fica. Gente, a máquina, gente, responsabilidade eu tenho medo dessa máquina. Essa máquina tem mais filme da máquina do marido. Porque, gente do céu, que máquina maluca. Aí, não, e o homem que vende essas máquinas aí, ele ganhou muito dinheiro, porque quando começou mesmo o boom do latex, até hoje o pessoal tem muitas essas máquinas, porque antes era mais caro antes. Começou a dar uma baixada no preço, porque começou a mais gente fazer essa máquina. E ela é uma máquina adaptada, ela é uma máquina que ela é vendida para fazer uma outra coisa. Ele pegou essa máquina, fez uma adaptação bem louca lá. A máquina é deste tamanho. Ela é uma máquina normal grandona, mas ela tem uns aparelhos assim que une para colocar os latex, né, que é as coisinhas. Então ela ocupa bastante espaço. Aí ele que fez essa adaptação, ele que inventou a adaptação da máquina, adaptou e botou essa cara extintor. Eu falei assim, nossa moço, muito caro. Ele, não, mas você vai pagar essa máquina se brincar no mesmo mês. Eu falei, espera um mês. Eu quero um carro de volta. Se não vender, eu vou vir aqui devolver essa máquina. Eu vou vender minha casa, eu nem tenho uma casa para me vender. Aí foi. Aí começou a operar com a máquina, começou a vender bem a máquina. Ela adiantou muito a nossa vida, o processo de fabricação ficou... Se não existisse essa máquina, eu não tinha vendido tanto que eu vendi esse ano, né? Porque de janeiro, esse ano passado, meu Deus, ano passado, de janeiro a dezembro, a gente, acho que quintuplicou as vendas por causa da máquina. Porque se não fosse ela, não tinha como a gente fabricar tanto peça. Né? Um equipamento Foi um sério. investimento altíssimo, mas valeu muito a pena. Você conseguiu triplicar, quadruplicar seu faturamento. Nossa, perder de vista. Eu falei assim, gente, a vida antes da máquina para depois da máquina é completamente... Nem parece que é a mesma loja. Mas e o haitiano? Toda vez que eu vejo ele, eu falo pra ele, homem de Deus, que Deus derrame bênçãos na sua vida. Porque... Eu falei pra ele isso antes de eu fechar. O divisor de águas, né? Toda vez que eu encontrava ele, depois que eu tinha fechado a loja, que eu comecei a fazer, eu falava pra ele assim, gente, que Deus abençoe muito a sua vida, porque o que você fez foi, assim, inacreditável. Porque, tipo assim, eu nem botava tanta fé no que ele tinha falado, não faz isso. Quando eu fiz, pá. Eu falei assim, gente, que homem desgramado. Mas assim, de nada, né? Ele só não fabricou ele mesmo, porque ele não tem muito contato com essas coisas, e pra ele é muito mais difícil ele fabricar.
porque eles são duas pessoas que estão ilegais no país, ele e a mulher dele. Eles estavam tentando trazer um filho de lá do Haiti para cá, e eles trabalhavam 24 horas por dia para conseguir juntar o dinheiro suficiente para trazer o filho deles, né? Então eles não tinham medo de trabalhar, não, era o tempo inteiro, ó. Domingo, feriado, todo dia eles estavam lá. E faça chuva, faça sol, eles estavam lá. E eles foram muito abençoados. Eu fiquei sabendo depois, por algumas pessoas, que eles conseguiram trazer o filho deles, tinham dinheiro guardado, conseguiram comprar um carro. Então, eu falei assim, graças a Deus, Deus abençoe. Na hora certa as coisas vêm. O que eu falo para muitos amigos, às vezes estão querendo ir para o exterior, eu falo, gente, não tem país no mundo igual o Brasil. Não tem, não. Na verdade, mais mãe do que a gente, não tem, não. Na verdade, é porque o pessoal aqui só quer trabalhar 8 horas, mas aí chega lá em outro país, tem que trabalhar 16. 18, 20. Se você trabalhar da mesma forma que você quer trabalhar fora do Brasil, país, aqui você vai ganhar dinheiro. Mas aqui quer trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 6, pronto. Final de semana só cachaça. E todo dia tá apertado. Não dá, gente. Não dá. Ainda mais que você e vida da Europa é restrita, né? Você não pode sair porque isso é ilegal. Então você não gasta já. Então você já tá por aí, você não gasta com nada. Lá não tem amigo porque você não pode confiar em ninguém. Então, a vida, se você viver aqui no Brasil igual você vive lá, você fica... Não, e vida de empresário é pior. Você trabalha 20 horas. Ninguém fala, né? Não. Eu mesmo, esse ano mesmo que passou, eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia, sem parar. E trabalha. Puxa, e o povo ainda cobrando, né? Porque no começo, ninguém fala sobre isso. E eu acho assim que todo mundo devia entender como é que é, eu entender antes de ir, porque não fala, gente... Vou trabalhar pra mim mesmo. Gente, é muito difícil, mas vale a pena. Eu falei, gente, vale a pena, mas vale sua ansiedade, sua depressão, vai apagar. Porque é muita cobrança em cima de você. No começo não dá pra você começar com muita gente também, não. Porque você tem que acumular muitas tarefas. Até hoje eu acumulo muita coisa pra fazer. Hoje eu já tenho 5 costureiras que trabalham lá pra mim, né? Mas assim, antes delas, eu trabalhava muito mais. Mas mesmo com elas, eu ainda trabalho triplos do que eu preciso, do que o ser humano consegue. Não sei nem como que eu faço. Porque a gente acumula muita coisa. O começo é difícil. Não dá pra você começar um negócio hoje e falar assim, não, vou ter uma vendedora, uma administradora, uma do RH, uma que vai fazer as vendas, uma que vai fazer separar a mercadoria. Não dá. Você não tem recurso para isso. Tudo. Não, e tem muitas funções também que... Não dá pra você delegar também, né? Que precisa de muita confiança. E precisa de muita, às vezes, muita cultura sua, porque você, quando você abre uma empresa, você tem a sua cultura, tá inserida na empresa. E tem clientes que só querem ser atendidos por você. Exatamente, você põe mania no seu cliente. Não adianta, você vai às vezes o cara vai pegar, às vezes o cara vai lá na minha loja, mano, ele só vai pegar, entregar o celular para me arrumar. Mas ele não entrega para pessoas que não for eu. Ele quer entregar na sua mão. A gente acostuma muito. Ele quer me ver, ele quer sentir a confiança. Exatamente. Então, isso, mano. Então, assim, tem funções que realmente não dá pra você delegar. E até porque eu acho que a gente tem aquele sentimento, né? De falar assim, não, isso aqui eu quero fazer. Na verdade, a gente tem um sentimento de controle, querer controlar, né? E tem funções que se você delegar, você não vai ter como controlar. Por mais que você tenha sistemas, por mais que você esteja lá 24 horas, alguma coisa vai passar. Vai. Mas assim, para você ter uma empresa grande, um grande negócio, você tem que aprender a sair 100%. Sua empresa tem que funcionar 100%. Ela não pode 100%. Depender de você. Senão você nunca vai crescer. Ela não a pode empresa que depender depende 100% de você nunca vai ser grande. Ela vai ela vai chegar no tamanho X e vai parar. Você vai ser funcionário da sua empresa. Exatamente, não dá. Você tem que fazer ela funcionar 100% sem você, para você viver, porque é importante. Ano passado eu não vivi, ano passado eu sobrevivi, porque eu não tinha tempo pra mim, não tinha tempo pra nada. Eu não sei, eu só não perdi meu casamento porque meu marido trabalha comigo. Porque se eu fosse uma pessoa que namorasse com alguém, ou tivesse um relacionamento que ele não tivesse dentro, talvez a gente nem tinha até terminado, porque eu não tinha tempo pra nada na minha vida. As coisas que eu ia fazer, que era assim, uma coisa que não dava pra fazer sem mim, eu tinha que dar um jeito em cima do jeito. Era uma coisa assim, tipo assim, marcar com muita antecedência pra chegar na hora eu ver se dava certo. Então,
a empresa ela tem que andar sem você, mas ela leva um tempo até isso acontecer, lógico. E essa coisa de delegar a função, eu discuto isso muito com uma amiga minha, que eu acho que eu já até comentei com a Pri sobre. A gente tem medo de delegar algumas coisas porque a gente acha que ninguém vai fazer igual a gente faz. Isso mesmo. Porque a empresa é nossa, foi a gente que criou, foi a gente que sonhou. E você quer A gente sua cara chegou da naquilo empresa. ali, você quer que seja do seu jeito. Então, é uma dificuldade muito grande, principalmente para quem tem um negócio assim, que gosta muito do que faz, porque a gente tem medo de deixar na mão do outro e o outro não tratar seu cliente do jeito que você queria, não fazer do jeito que você precisa que faça, mas a gente tem que aprender. Porque tirar aquilo a ali da gente, cabeça, eu sou né? assim, um cliente que eu perco, eu sinto falta. Exatamente. Então, por maior que você seja, você tem que tratar seu cliente como se ele fosse único. E a gente que é dono, a gente trata desse jeito. Uhum. Né? Eu vou lá, eu se precisar Carrega o cara no carregar colo, no né? colo, eu É carrego. aí que a gente Aí eu converso, aí às vezes a gente serve de psicólogo também, o cara levou uma gaia, aí conversa, sei e tal, não vai dar certo, então. E aí, naquele momento ali, você não conquista só o cliente, você ganha um amigo. E aquele cliente que você conquistou ali, se você vender 3 vezes mais caro que seu concorrente, ele vai comprar de você. Porque ele já confia tanto em você, no seu trabalho, na sua eficiência, que ele não está ligando mais para preço, ele está vendo a qualidade do seu trabalho, do seu serviço. Então eu falo direto, ele não tem que ser conhecido pelo mais barato, mas pelo melhor. Você faz o melhor. Você pode fazer igual todo mundo, mas seu serviço tem que ser melhor. Não é O verdade? cliente tem que gostar do seu trabalho, né? Gostar de você. Porque existe cliente para todo mundo. E tem gente que quer fidelizar o seu para sempre. É. Aí a gente tem o medo disso, perder a nossa qualidade de Porque atendimento. você sabe o que principalmente. acontece muito? Às vezes o seu funcionário, ele não sabe que aquele cliente seu comprava de você desde quando você tinha lojinha. Uhum. Lá na 44. Então, às vezes, para ele é só mais um. Mas para você, aquele cliente é muito especial. Então, por mais que ele esteja comprando uma peça, mas para você faz muito sentido que ele está com você desde o começo. Ele nunca te largou. E aí, às vezes, ele vai e maltrata justamente aquele cliente. Não trata bem. Aí na hora que você fala descabelo, meu Deus, o que eu vou fazer agora pra O que mais? você fez? Mas- Já acontece, mano. E existe também as coisas que só você resolve, né? Tem Isso. coisas que só a gente consegue resolver, então acaba que você não sai 100% daquilo ali. Mas o ideal é a gente caminhar para uma coisa que funciona sem a gente, até porque pra gente ter outro tipo de, às vezes um novo negócio, crescer, ter outra empresa, Conseguir abrir viajar, uma coisa, né? conseguir viver, tirar umas férias, igual eu tô tirando essas férias agora, de uma semana, a gente vai tirar 10 dias que deu no total, a gente parou sexta-feira passada, né, e vai voltar só na segunda-feira. Foi a primeira vez que eu consegui, mesmo à força, a tentar tirar essas férias, porque era inviável, impossível para mim pensar nisso, porque parar uma semana, nossa operação toda, primeiro de tudo, o prejuízo que dá de parar uma semana para quem É tão empresário, Lógico. você tem que pensar no seu Na verdade, bolsinho. assim, Mike, a gente não ganha e a gente E vai a gente gastar. gasta. Isso, você não tá ganhando, ainda vai gastar. Eu consegui fazer isso ano passado, fiquei uma semana também. Porque eu falei, não, se eu não fizer isso, eu vou ficar doido e aí eu não vou ganhar nada. Eu pensei na minha Aí eu, aí eu não Vou vou perder ganhar essa tudo. semana, eu vou perder tudo. eu pensei Então tudo eu aqui, ó. tirei justamente pela minha saúde mental mesmo. Na verdade, isso aqui pra mim é um remédio. Eu tenho que tomar esse remédio, senão eu vou parar. O corpo humano é uma máquina, mano. Se você não pôr óleo, gasolina, trocar o Ela pneu, para. E a gente vai para travar. mesmo. Vai ter uma hora que a gente vai chegar e vai parar. Então, eu pensei justamente isso. Eu falei assim, principalmente minha mãe, que tá trabalhando comigo desde o começo, não teve férias. Eu falei assim, não, agora ela vai tirar férias, eu vou tirar férias, todo mundo vai ficar feliz. Porque não adianta. Aí eu falei assim, não, então vamos fazer o quê? Nós faz em dezembro, eu peguei, fiz um planejamento assim para dezembro, a gente conseguir bater uma meta X, que desse para deixar uma reserva para janeiro. Se tudo der errado em janeiro, as contas pelo menos vai estar pagas, as meninas vão estar pagas. Aí a gente tira a semana. Mas chegar nesse ponto de conseguir tirar uma semana é uma coisa assim, muito difícil. Demais. Mas a gente conseguiu pela primeira vez, né? Tá dando certo. Mas assim, para tirar uma semana, a gente pensa não só nisso, mas assim, para quem trabalha igual eu trabalho com fabricação de roupa, tem todo um planejamento fora disso, que é quando eu voltar, eu tenho que começar a fazer a operação funcionar de novo, pegar o cliente e falar, você vai me esperar? Tem essa parte ainda do cliente, porque meus clientes, eles compram toda semana. Então, quando eu falei, olha, semana X,
não vai ter operação. Você já compra agora. Aí eu, mulher, pelo amor de Deus. Faz isso com a minha vida, né? O que eu vou fazer? Porque tem uma. Aí chegou. Olha só, eu fiquei sem minha loja na 44, mas agora eu tenho uma loja na 44 de novo. Tem uma cliente minha, que ela tem uma loja na 44, que a loja dela só tem as minhas peças. Ela trabalha só comigo. Aí eu falei pra ela: olha, primeira semana de janeiro, eu vou trabalhar. Ela, meu Deus, e agora? Eu falei assim: você vai fazer o estoque agora e você vai tirar umas férias também. Ganhou férias, às vezes. Tira férias também. Ela, nossa, eu vou ter que tirar obrigada. Eu falei assim: mas vai ter que ser, meu bem. Porque se a gente não tirar essas férias agora, eu não vou ter outra oportunidade. Porque aproveitar que início de ano, todo mundo já começa assim, né? Mais devagar, mais lento, É né? uma época mais fria para o comércio e tal, porque tá todo mundo preocupado com os IPVA, com as escolas dos filhos, com um monte de trem. Aí eu falei assim, Gastou vamos muito também no aproveitar. final do ano, O pessoal gastou muito e tal. Aí eu falei assim, não, vamos lá. Aí tem as clientes fixas que eu falei assim, gente, vocês vão ter que dar um jeitinho aí. Aí acabou que no final deu certo. Todo mundo foi avisar, todo mundo entendeu e tal. E teve gente até que aproveitou para tirar férias também. Falou, não, eu também vou tirar um dia. Eu ficava com medo de quando eu abrir não vender, você acredita? O desespero é Eu ficava assim, é o jeito mano, aí eu fico uma semana sem abrir, todo mundo acha que eu morri, que eu fechei a loja. Que eu fechei a loja, e aí na hora que eu abri, ninguém apareceu aqui. Eu falei, mano, o que eu vou fazer? Socorro, não. Aí eu avisei todo mundo que eu podia pelo WhatsApp, tudo, eu preguei cartaz nas portas, tudo. Quase que eu coloquei um outdoor para falar que eu tava de férias. Desespero. Mas a gente é empresário e a gente não. Depende do Depende dia, né? do Você vai dia. voltar, você vai precisar Aí do cliente. quando eu cheguei, eu falei assim, vamos ver, né? Cheguei, e era para me chegar no domingo, cheguei na segunda, mais um dia fechado. Aí na terça eu abri. Graças a Deus fluiu normal, o povo veio de novo, veio tudo normal. E foi até melhor, porque a gente com a cabeça mais fria, calma, né? é porque quando a gente tá muito, muito eufórico, a gente acaba não pensando direito. A gente E às fica vezes só no a gente. automático. Não, às vezes a gente. Porque às vezes a gente começa a errar coisas que a gente não errava antes. Então quando você tá com a cabeça fria, descansado, você pensa, nossa, eu podia ter feito de outra forma para não ter errado. Porque a gente está muito, muito cansado, né? Fisicamente, psicologicamente, mentalmente. E a gente passa a não pensar mais da forma que a gente pensava. Detalhes a gente deixa passar. Vai no automático. E quando a gente volta depois do descanso, né? A cabeça tá mais alinhada. Não, isso é começa a raciocinar direito. Começa a ver seu negócio de outra forma. Dá um Porque você tempo ficou um pra pouco de cabeça. fora, né? Uhum. Você volta com outro pique, né? Exatamente. Dá um gás pra você começar o ano de Já novo. uma semana que ajudou a organizar muita coisa que estava desorganizada, porque eu já estava assim, vivendo uma carga de trabalho muito exaustiva, muito grande. Eu não tinha tempo para pensar no planejamento, no administrativo do negócio. Tipo assim, o faturamento ótimo, as vendas ótimas, graças a Deus, só que assim, a coisa boa é que eu falei assim, não, já que eu não estou tendo tempo de mexer com planejamento administrativo, com financeiro principalmente, eu falei, guarda tudo, reserva, mete o trem lá para quanto, vai guardando. Depois a gente resolve tudo que tiver que resolver, porque aí eu fui fazendo, do jeito que eu conseguia gerir, eu falei assim, não, eu preciso comprar tecido, porque a compra de tecido que a gente faz é semanal, então toda semana eu tenho que fazer um pix enorme para a loja de tecido. Aí vai pro computador e tal, eu falei assim, vamos gastar só com despesa, que é a despesa das meninas que trabalham lá para mim, as despesas fixas que tem, e o resto vai socando lá para guardar. Depois a gente resolve como é que vai ser. Que eu não estava nem fazendo investimento mais alto. Porque chegou o final de ano, eu estava com estoque bom, eu estava com giro bom, eu não precisava fazer investimento além do que eu já tinha programado. Já tinha programado X, eu falei, não precisa mais que isso não. Vai dar. Aí a gente foi fazendo isso. Aí eu falei assim, agora que eu tô nas férias, aí eu falei assim, não, agora eu vou planejar o financeiro para dar certo. Aí agora que eu tô mexendo, falo, não, já tem um X guardado, aí dá pra mim investir nisso aqui. Porque eu não tava tendo tempo pra nada. Até um crescimento, né, da sua empresa, né? Porque o que acontece? Como a gente... Vou dar um exemplo de Goiânia. Goiânia foi feita para tantas mil pessoas. Hoje Goiânia tem 1.700.000 pessoas. Então teve um crescimento desordenado, muito rápido. Então as empresas às vezes crescem muito rápido e não tem um planejamento. E aí, quando cresce muito, aumenta a despesa.
Quando aumenta as despesas, aumenta mais responsabilidade. E às vezes vem algumas burocracias que às vezes a gente vai empurrando com a barriga. Né? E isso é ruim, porque uma hora é igual um cartão de crédito, vai passando, uma hora a conta chega. E se você não tiver planejamento preparado, é a hora que você falou. Às vezes você vai passar uma dificuldade. Então esse planejamento é necessário para todo negócio. Tudo. Você vai abrir uma pamonharia, vai pôr lá um carrinho de pamonha. Quantos pamonhas quer vender no dia? Ah, não sei. Saber. Saber. Aí a gente pega essa época de pausa, né, pra organizar, porque não tem como a gente manter as coisas funcionando sem ter organizado nada. Aí agora eu aprendi um pouco mais, eu sei um pouco mais de coisa, então esse ano eu já sei mais ou menos, dá pra fazer uma previsão do como é que vai ser o ano, com base nos outros dois, que eu vou tirando sempre a ideia de fazer, tipo assim, ano passado nessa época foi assim, assado. Esse ano eu já vou preparar pra ser isso, porque é muito previsível. Muita gente só se tiver alguma coisa assim muito diferente. Igual uma pandemia, alguma coisa muito adversa. Muito adversa. Uma Copa do Mundo fora de época. Sei lá. Uma crise mundial, para as coisas tipo, muito fora da curva, mas. Muito mesmo. Mas assim, é praticamente muito parecido. Muito parecido. Até as vendas, né? Engraçado. As vendas são sempre da mesma forma. Assim, mudou muito para mim em relação ao primeiro ano para o segundo ano. Para ano passado, o ano passado com o ano retrasado, 2022 para 2021, foi uma coisa assim, que não deu para tirar muito de base, porque, tipo assim, o faturamento anual de 2021 para o ano passado, que foi 2022, foi uma coisa assim, gritante. Não tinha nem como comparar os dois anos, que parecia completamente outra. Porque foi um crescimento muito grande, muito rápido. Mas também. aí sabe como você pode fazer? Você pode colocar pela quantidade que você produzia, pela quantidade que você vendia no mês. Então dá para você ter um embasamento de um mês com o outro, não pelo faturamento. Porque às vezes você vendia, suponhamos um exemplo, R$1.000 no mês de janeiro de 2020, e agora você vende 10, mas agora você produz 4, 5 vezes mais. Então você pode fazer a porcentagem que você vendia antes, que você vende agora, você vai ver que praticamente vai ser a mesma porcentagem. Só que com um faturamento maior, porque hoje você produz mais. Não, basicamente isso. O nosso poder de produção aumentou, a gente começou a produzir mais, né? Mais mãozinhas operando. E consequentemente, logicamente, o faturamento vai faturar mais. Mas assim, base de Estatisticamente falando, é uma coisa assim que parece que nem é a mesma coisa, que foi de um ano e foi pro outro. Então foi uma coisa muito crescente, muito rápida. E como eu sempre fui atrás de saber como é que funciona e tal, sempre de olhar alguma coisa para poder melhorar isso, melhorar aquilo, o que mudou mais foi eu ter segurado o gasto. Porque antes eu vivia só, teve uma época que eu fiquei vivendo só do que a loja vendia. Eu tirava, nossa despesa fixa era baixa, mas a gente tirava da loja. Aí depois eu arrumei um emprego, e eu tava tocando a loja, mais meu emprego, e o Jefferson também trabalhava, pouco tempo depois ele saiu. Aí eu parei de tirar da loja e deixei só na loja. Foi com isso que a gente conseguiu crescer, porque por mais que eu tivesse muita demanda para o que eu fazia, porque eu comecei a fazer as peças, elas tinham demanda pra caramba. Mas eu não conseguia produzir muito, produzir rápido. Primeiro, eu não tinha mão de obra suficiente para conseguir fazer rápido e fazer muito. E segundo, porque eu tinha que ter um investimento maior para ter o tecido. Meu capital de... Tanto é que até hoje eu falo isso para uma amiga minha, que também é fabricante, eu falei assim, por que tem empresa que ela cresceu, de um ano ela saiu de um faturamento de 200 mil para outro ano de 1 milhão? Porque teve dinheiro entrando. Alguém investiu, ou ela tirou do bolso, fez um empréstimo, investiu, colocou dinheiro. Você só faz dinheiro colocando dinheiro, não tem outra coisa. É isso, não existe. Não vem é matemática. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma coisa diferente. Eu nunca tirei dinheiro de fora e investi. A loja chegou onde chegou até hoje sem investir nem um centavo de fora. Ela foi girando, por isso que demorou 3 anos pra gente chegar no que tá hoje, que era uma coisa que eu nem imaginava. Porque desde o começo, eu comecei ali, depois que eu fechei a loja, eu comecei com R$400, eu fui pegando, eu segurei, porque como eu tinha emprego, dava pra pagar nossas contas de boa. Falei, não vamos precisar tirar da loja, deixa lá.
Aí eu fui girando com aquele dinheiro, girando. Aí cada mês você comprava mais. E deixava sempre o dinheiro lá. Aí a gente conseguiu aumentar a compra de tecido, aumentou a produção, que foi o que proporcionou hoje a gente viver da loja, comprar as coisas que a gente precisa comprar. Mas você sabia e deixar o que dinheiro. estatisticamente não foi muito tempo? Uma empresa para ela começar a dar lucro, que o pessoal sempre fala, e é 1 ano e meio, né, Thiago? Até o segundo ano, a empresa é um bebê, né? Uhum. Ela tá crescendo, tá germinando, ela começa a querer dar lucro depois de 2 anos. Porque no Brasil, 80% das empresas que abrem, ela fecha antes de 2 anos. Porque a gente mistura muito. O dinheiro da empresa é da empresa. Não é seu. Às vezes você vende, vamos supor, vende lá 10 mil, não é meu, mano. Esse dinheiro não é todo meu. Na verdade, não é nada meu, é da empresa. Uhum. Eu tenho que fazer dividir em 3 partes. Primeiro, custo fixo. Depois, você tem que ter um caixa da empresa. A terceira parte, que é o lucro, que às vezes você pode fazer uma retirada. O que acontece? A gente quer pegar o dinheiro e pagar nossas dívidas, né? A primeira coisa que a gente pensa, não, vou pagar o meu. Porque o pessoal acha que o Prolabore é o que sobra, né? Tipo assim, sobrou 5 mil. Meu Prolabore, me dá aqui. Isso. E tem gente que nem pega o lucro. Pega tudo que entra e já não espera nem sobrar o lucro, né? Fala, não, esse aqui, vambora. Tem muitas empresas que Paguei quebram os por isso. funcionários, paguei as contas, paguei a luz. Não, se ainda sobrou 10 mil esse mês, foi bom, hein? Vou gastar. Vem Só cá. que ele não lembra que Vamos no pra mês que praia. vem. Bora. E a empresa tem que ter um caixa para, se Deus o livre, acontecer uma pandemia. Aí você Um fala, mês ruim, ops, um mês mês- fora um da mês curva. ruim, um mês você fala Como é que é você vai isso? se manter? Então, se a empresa não tem um caixa, um mês que for ruim, 2, 3 meses, 4 meses, fechou as portas. Fecha. É isso que eu falei. Tem muita gente, teve uma amiga minha, que essa mesmo que hoje tem a loja lá na 44, que na época que ela tinha loja, eu fui até ajudar ela uma vez com esse negócio de... Eu sabia muito pouco sobre isso, só que assim, o que eu aprendi servia pra basicamente tudo. Porque tinha lojas lá que eu olhava e falava assim, gente, não sei como é que essa loja tá aberta. A pessoa deve estar... Uma hora ela vai fechar. Mas não porque eu falo assim, não, vai fechar sua loja, eu estou jogando praga. Porque assim, você vê dentro do Mega Moda, que é o maior shopping que tem lá na 44, um aluguel mais baratinho lá, que você acha assim, preço de banana, 3 mil. Uma loja desse tamanhozinho. A mais barata. Tem loja até de 11 mil, que é as que fica voltada para pouco. O aluguel, isso é um aluguel. Aí você pega uma loja que o aluguel dela é 3 mil, tô jogando para baixo. Desse tamanhozinho. Aí você olha para dentro da loja, não tem uma Viva Alma dentro. As peças que a pessoa vende é peça de custo muito baixo. Aí eu falo assim, a não ser que a pessoa tá vendendo horrores no online, tipo assim, 1 tonelada por mês, não tá pagando. Gente, você olha pra loja e você consegue ver que a pessoa não tá pagando o aluguel. Porque, aí eu falo assim, se eu jogar uma margem em cima da peça da pessoa, por exemplo, ela vende blusa de 10 reais numa loja que é 3 mil. Se ela tá vendendo blusa de 10 reais ali, você jogar uma margem positiva ainda, jogar achando que ela tá com 50% ali daquilo ali, ainda assim não paga. Bem que ela mesmo trabalha na loja. Que é uma coisa assim, impossível de fazer sentido, mas a pessoa não para fazer essa conta simples que vai ajudar a pessoa a ver que ela tá no prejuízo. Aí eu fui falar pra ela, não, tem muita gente que acha que você dobrou aqui, você tá ganhando 100%. Só que aí você tem que entender a sua margem, depois você tem que calcular seu custo fixo, pra você ver que tá sobrando nem Muito R$1.000 pra pouco. você. Mano, o meu aluguel mesmo, eu tinha 2 restaurantes. Um era 2.500 de aluguel, o outro era 3. Eu tinha 15 funcionários. Mano, quando chegava... Ai, que não coceira de pensar em 15 funcionários. Quando chegava dia 30, assim, eu começava a parar de comer. Mano, Comi até Tem mesmo. que pagar é o funcionário. muito difícil você empreender no Brasil, mano, é ser super-herói. Uhum. E aí eu começava... Não, mano, e aluguel é um dinheiro que você paga, assim, com tanta Doído, dó, hein? mano. Doído. Porque Paga com dó, meu mesmo Deus que do seu céu. negócio dá certo, é bom, mas, mano, tirar 3 mil reais e pagar de aluguel, aí
você já começa a contagem regressiva, né? Você paga lá uns pontos dia primeiro, já você só tem mais 29 dias pra pagar o outro. Você entendeu? Dia de funcionário é assim, mano. Ele recebe dia 5, dia 20 ele quer vale. Sabe? Eu paguei meu primo de manhã, à tarde ele pediu um vale. Ele trabalhava comigo, devagar, meu eu falei, mano, você tá brincando? Ele falou, não, tu passa. Não, me tá louco. Então assim, Marco, é muito, eu acho que a pior coisa no negócio, no empreender, é mexer com pessoas. Porque cada um pensa de um jeito. Nossa, tinha dia que eu... Ter sócio é muito complicado. Porque é um quer pensar de um jeito, outro de outro. Meus negócios sempre fui sozinho, então eu falo, ganhar ou perder, tô só. É um risco que a gente corre sozinho, porque a gente fala, se der errado, você tem que ter sempre um plano B pra falar assim, não, se der errado, eu tenho dinheiro guardado. Eu sempre tinha errado, isso, sabe? Fala, não, tudo der errado. Eu só não posso passar fome, não é? Assim, a gente pode cortar muita coisa, não pode cortar comida, porque não é essencial pra vida. Né? Agora o resto pode cortar, vende um carro, vende alguma coisa. Tudo depende muito do seu objetivo, né? Mas assim, a gente tem que ver a hora de parar de insistir numa coisa que tá dando errado. Exatamente. Você tem que fazer conta primeiro pra ver se tá dando, se vai dar certo. Mas é difícil, né? É muito difícil você pegar o osso. Nossa, é muito difícil. Até quando eu vi que eu tava tendo prejuízo com a loja, eu ainda pensei em soluções. Até porque é um sonho, né? A base é essa. Mas mesmo sendo um sonho, a gente tem que ter o pé no chão. Falar, não, vamos amadurecer isso aqui, vamos esperar um pouco mais. Era o que ele me falava, eu ficava falando, mas eu quero amadurecer. Às vezes a gente tem que pensar assim, às vezes não era o meu momento. É meu sonho, mas às vezes não era o meu momento. Não era a hora. Não era a hora. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi ter fechado. Porque depois disso que eu consegui crescer. Porque eu não tenho um aluguel para pagar. Agora eu tenho um custo fixo. Que quando eu falo pro pessoal o meu custo fixo com esse tanto de funcionário que eu tenho e com a operação que eu tenho, as pessoas falavam, meu, que isso? O custo fixo dele, o restaurante dele é mais alto que o meu. E ele tem um tanto... Quanto você tinha? Cada restaurante tinha quantos funcionários mais ou menos? 7? Tinha 6. 6. O custo fixo dele é bem maior do que o meu. Que tem, no caso são 6 pessoas, 5 costureiras e a minha mãe que também que eu também pago o salário dela. Eu tinha 6 em casa e ainda tinha a loja de celular ainda. Mano, eu também sou doido, velho. Que eu fui fazer esse monte de trem. Não, depois você tava... tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. E só eu fazia tudo. Tipo assim, eu geria tudo, né? Aí eu falei assim, e ainda ficava num caixa do restaurante. Ficava num caixa e minha mulher em outro. Não, teve um dia que eu tava tão louco, tão doido. Eu fui buscar um carro com meu primo lá no setor, numa cidadinha aqui perto. E aí tava quase dando a hora de o restaurante abrir, eu ficava no caixa. Aí eu falei, mano, resolve aí, transferi o dinheiro pro cara. Tô indo embora. Aí peguei a rua errada, mano. E aí eu achando que tava na rua certa, Senador Caneiro. E tô descendo a baixada cheia de buraco e eu chutado, mano. Eu tava no Honda ainda. E aí na hora que eu vi um quebra-mola, eu falei, tá bom, e eu já tava com mais de 100 por hora. Né? E eu freiei, eu falei, não, é a ABS, vai frear. Só que tinha muito buraco na pista, muita trepidação. Mano, foi batata. Bateu, pá, quebra-mola. Estourou o pneu, o radiador caiu no chão, quebrou a roda. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Só prejuízo e simplesmente. Não, aí, mano, isso aí é loucura. Então, dele, não, e a Adriana ainda você chora. Não, e aí eu falo pra ela direto, minha esposa, ela me ligando, e eu no telefone com ela, e aí nós meio que brigando, e aí quando eu bati, eu falei, culpa sua. Bati o carro. Aí ela, como é que é? E você fala, calma, se eu for, vou fazer o quê? Aí liga pro seguro, e seguro... Irmão, você não sabia nem onde eu tava. Não tinha uma placa lá. Segura onde você tá. Eu falei, não sei não. Eu tava não tem como ir pelo GPS, tava ficando doido, mas eu tinha que mandar a localização, mano, pra ir. A gente chega em ponto que a gente não sabe mais o que a gente tá fazendo. E tipo, a gente tem tanta responsabilidade, tanta coisa pra pagar, tanta coisa, que você fala assim, mano... O que eu vou fazer na minha vida? Eu tô vivendo, eu tô pagando. E aí,
mandou o carro ficou com prejuízo da porra. Acho que toda empresa tem esse momento, né? De assim, será que eu continuo? Será que eu paro? Assim, Será dezembro, eu que... pensei em desistir assim. Mas é porque é muita coisa, igual vocês, muita coisa pra você fazer sozinho. Então, assim, eu tinha 3 negócios, todos eles dependiam de mim. Eu conheço doidão. E eu tinha que fazer compra nos restaurantes, aí passava, deixava em cada um. Aí chegava 3 horas, passava na loja de celular. Às vezes tinha um serviço que só eu fazia. E, mano, é doido. Só a gente fazer. É doido. Fofoqueira. Não, e aí eu dormia quase meia-noite, acordava 6 horas, 5 horas, quando tinha muita, às vezes tinha muita entrega no restaurante da Aparecida, do centro. Então eu e minha esposa ia mais cedo para cortar a verdura, eu cortava sem deixar, porque eu ajudava eles também. Eu ajudava até fazer a comida. Igualzinho. Gente, a única coisa que eu não faço é entregar, porque eu não sei dirigir. Não, eu. Você pode Dia de sábado, às vezes meu entregador não ia, eu metia as marmitas tudo dentro do carro, moço. Sair de casa. Saí de carro pra entregar. Não, Mano, eu assim. E aí era muito corrida, e eu não dormia direito, aí não dá pra dormir. eu não era gordo igual eu sou. Quando eu tinha um restaurante, eu não era gordo igual eu sou. Dá tempo de comer, né? Dormir não dormir não. Não, Não dá tempo, não tô com tempo pra dormir, não. Bora. Tem que fazer Tem que como? resolver umas E às coisas. vezes quando eu ia dormir, acordava na noite, meu Deus do céu, tá chegando dia 5. Amanhã é aniversário de fulano, nós tem que ir. Não, você mesmo. É. Ah, meu Deus, eu tenho que organizar isso aqui agora. Viajar? Não. Posso não posso sair. Eu tava trabalhando domingo a domingo em dezembro. Acho que dava 16 horas por dia trabalhar. Eu começava às 6 horas da manhã, às vezes eu parava 11 horas, meia-noite. E todo dia, eu não fazia nada. Gente, eu tava nem existindo mais. Tinha dia que eu tirava meu tênis, o pé chatão na ferra. No final do dia você fala assim, meu Deus, a gente apaga, a gente dorme assim, você parece que nem dormiu. Você acorda no outro dia, parece que você tá no mesmo dia ainda. É, você não porque descansa. é tudo igual. É tudo igual o dia, você fala, O mas dia é essa tudo semana igual. não acaba. Chegou um tempo que eu não tava comendo mais a comida do meu restaurante, mano. Não conseguia. O cheiro já te embrulhava. Não, porque aquilo ali é todo dia, é o mesmo dia, mano. A mesma coisa. Aí eu comia pão com carne. É É complicado. difícil, Aí mas fala é assim, bom. gente, Mas é bom. É difícil, mas quem tem força de vontade, quer chegar em algum lugar, vai chegar. Só que as pessoas acham que é fácil. As Não pessoas é não querem fácil. pagar o preço. Olha, Né? eu sabia que era difícil, mas também não quero tanto assim também. Mas você se arrepende? Tem dias que eu penso, gente. Não, mas até casamento tem hora que a gente quer desistir. Será que eu falo, será que eu fiz Que a gente jurou. Gente, mas tem dia que você duvida de você mesmo. Nesses dias assim que dá tudo errado, você Faço. duvida de você. Você fala assim, gente, por que Eu eu tô não fazendo a tentei minha isso? vida. O que eu tô fazendo? Meu Deus. Você começa a cogitar. Eu não sei se você já chegou nesse ponto. Já. Você acorda de manhã, você tem que levantar, e você Ah, já pensa não. em todas as bagaceiras que tem no dia, você começa a cogitar a ideia. Gente, se eu largar tudo, qual Eu vai vou ser fazer o quê? prejuízo? Viver da minha arte? Aí você já pensa, o que eu posso fazer? Mas aí você não pode mais pensar só em você quando você É pensa. porque eu pensava Tem um muito monte no de funcionário. gente que depende de Pensava você. muito. Então isso que eu faço, não levanta, bota o cropped, bora. Bora trabalhar. Porque eu falo assim, gente, tem 6 pessoas que dependem do que eu vou fazer. Porque se eu ficar doente, por exemplo, hoje, atualmente, se eu ficar doente, se eu tiver que ficar internado um mês, é um mês de zero faturamento. Porque sem mim não vai funcionar. É claro que esse ano minha meta é mudar isso. Pegar mais gente para me ajudar, para poder eu conseguir sair mais do operacional e ficar só no administrativo, né? A gente está caminhando para tentar fazer isso. Mas aí a gente tem que pensar no que os outros dependem da gente. Então, o desistir não é mais só sobre mim. Nossa, Eu estou cansada, eu vou desistir. Não. É sobre muita gente, muitas coisas, muitas dívidas a pagar que a loja tem todo mês. Muitos E que compromissos. mesmo se a gente fechar e parar de fazer, eu ainda tenho coisas a pagar. Tem as pessoas que dependiam do meu dinheiro, do salário que eu pagava, que não vai ter mais. Tem muitas coisas envolvidas. Então, a gente fala, não, levanta, vai passar, vambora. E tem muita gente que espera em você, sabe? Às Tem. vezes você acha que não, mas tem. Tem muita gente que olha e fala assim, é muita. Aí que a gente fica mais doido, a gente fala, gente, é muita responsabilidade para uma pessoa só. Porque a gente junta muita coisa pra cima. Graças a Deus eu tenho meu marido que me ajuda em tudo, porque em tudo que ele sabe fazer, ele faz. Uhum. Ele aprendeu até Olha. costurar, até costurar. Tudo
tudo que ele elogio, pode né? fazer. Rapaz, eu tinha visto todo dia passando elogio. Eu falei, Olha, na segunda etapa ia ter elogio. Mas no Nos começo, 45 do segundo tempo. gente, mas no começo, ele me desafiar, falar que eu tava doida e essas Mas eu coisas. acho que foi um estratégia deles. Isso combustível aí. Foi pra estratégia dar deles. certo. Ele já sabia que no final ia dar certo, mas ele ficava com medo, mas é normal. Eu também ficaria, se ele chegasse em mim e falasse, amor, vamos largar tudo, eu vou abrir uma motopeças. Eu ia falar pra ele, você tá doido, nunca, tá louco, menino, vambora, bota a roupa de Vai trabalhar. trabalhar, meu filho. Não, porque dá medo em todo mundo. Eu tava com medo, mas por fora eu tava mantendo a O postura, medo porque eu queria paralisa fazer nossos acontecer. sonhos, né? Exatamente, a gente não pode deixar. Mas acaba que é um combustível, você fala assim, não, se tá dando medo, por quê? A gente tem que entender o porquê por que a pessoa tá com medo. Porque era um dinheiro que na época pra gente ia fazer muita falta se fosse totalmente perdido. Tanto é que não foi totalmente perdido, mas assim, eu senti como se fosse um curso que eu comprei. Porque do dinheiro que eu investi inicialmente, muita coisa foi perdida, porque eu fui aprendendo. As pessoas, meus vizinhos de loja, me ensinaram muita coisa. Eu tava ali sempre com os ouvidos atentos. Curso grátis, estou ouvindo. É o olho no peixe no lugar. Aí eu tinha muito amigo lá, que era do mesmo corredor, então eu sempre que eu podia, eu especulava mesmo, perguntava as coisas mesmo na lata, falava, não, é porque eu quero fazer tal coisa, me ajuda aqui. E as pessoas sempre ajudando, então foi um aprendizado muito grande. Tanto é que depois que eu fechei a loja, tudo que eu juntei de aprendizado, eu botei em prática e deu certo. Sim. Então foi um investimento mesmo. Claro. Mas o medo é normal, acontece para todo mundo. Tanto, E a gente só ia ser aprende de errando, todo né? jeito. Tudo dá medo na gente. Hoje em dia, o que eu tenho medo? Eu tenho medo de contratar mais gente. Eu tenho pavor de pensar em contratar mais gente. E eu preciso, pra ontem, de pelo menos mais umas 3 pessoas. Mas eu tenho um desespero na hora de pensar em contratar, porque eu fico com medo de não dar conta de pagar depois, e de achar pessoas que não dão conta de fazer o que eu preciso, eu gastar dinheiro à toa. A gente tem medo de muita coisa. Mas a gente tem que aprender que é normal e que a gente precisa daquilo ali. Pra E, crescer. e entender que você não vai errar e que não vai ser a primeira nem a última. Na verdade, você Sei já isso tem também. 3 anos de loja e até hoje você está aprendendo. Até hoje eu tô aprendendo, até gente. hoje. Aprendi tanta coisa no passado que eu vou Até colocar hoje. em prática esse ano para poder crescer mais. E a gente nunca para de aprender, porque toda hora aparece uma coisa diferente. A gente tem que se adaptar. Porque qualquer negócio que você tiver, você tem que se adaptar a tudo. Porque do nada você tá fazendo uma coisa que tá dando super certo, amanhã, às vezes, aquilo ali não vai dar certo mais. Você vai ter que mudar o seu jeito para fazer outra coisa. E foi o que eu sempre fiz. Eu sempre busquei uma coisa que tivesse assim, mais no auge para ser mais fácil de fazer. Mas aí eu encontrei um certo tipo de coisa que, mesmo ela não estando lá no auge, ela continuava vendendo bem. Então eu falei, então, isso aqui que nós vamos focar. Mas e se um dia aquilo ali não tiver mais dando pra fazer, a gente tem que inventar uma coisa diferente. Então não dá pra Não ser. tem que se prender a uma coisa Exato, só. não dá pra parar, estacionar e falar, não, cheguei no que eu queria e vambora. É isso aí. Riqueza é o próximo caminho. Não dá. A gente sempre vai aprender. Mano, E o é medo igual sempre eu vai fico existir. pensando. Imagina quem inventou a máquina de datilografar, num dia dormiu vendendo máquina de datilografar, no outro dia apareceu um computador, mano. Quebrou, morreu. Não é? Tudo sempre tem que ser bacana. Por isso que a gente tem que se Tem que atentar ao fazer. momento, igual você falou, É. que via muita blusinha dessa venda, fala, tem muita gente usando, tá vendendo, né? Bora tentar. Bora entrar no trem também. Aí depois que eu fui ver, quando eu comprei essa máquina caríssima, eu tava um passo à frente de um monte de gente que já era enorme. Porque tem gente que tem loja lá, eu acompanho tudo. Se tem uma pessoa mais assídua que eu de seguir os lojistas, sou eu. A concorrência me odeia. Porque eu tô lá nos stories de todo mundo, todo dia. E, assim, não concorrente direto meu, mas todos os que fabricam. Eu tô lá todo dia comentando, interagindo, porque eu quero ver o que eles estão fazendo. Pra mim ter um norte também. Se eu não sei, eu tenho que aprender com quem já tá fazendo. Claro. Aí eu sei um lojista que trabalha com lastex igual a gente. Eles começaram muito antes da gente. Muito antes. Eles não têm máquina de lastex. Eles têm a máquina, eles fazem do jeito reta. tradicional que eu vai fazer, na máquina reta. Aí eu falei, por que eles não investiram, sendo que eles podem muito mais que eu, que na época eu vendi meu carro, o único que eu tinha, meu único bem, pra comprar
Não sei. Empreendedor A gente É a visão, né? Não pode olhar Visionário, pro né? negócio do outro e achar que vai ser igual, né? Eles estão numa realidade diferente da minha, porque eles têm loja no Mega Moda, Mas na vende verdade, bem. ter várias lojas não quer dizer que a pessoa também tem recurso. não. Ou uma coisa que eu aprendi lá foi isso. Às vezes a fulano lá tem 4 lojas, mas o que ele fatura por mês não sobra muito pra ele. Mal E dá outra pra pagar coisa, funcionário e as despesas dele. tem empresário que não gosta de investir. Na verdade, é muito... Não. Mano, E um detalhe muito importante que eu aprendi também. Antes eu achava assim, eu falava, gente, mas como é que fulano consegue ter carro, consegue ter casa, carro do ano, casa boa, viver uma vida luxuosa, sendo que é tão difícil a gente conseguir ter lucro nesse ramo. Aí você olha pra pessoa, a pessoa não tem nem 5 anos que tá no ramo e já tem isso tudo. Aí eu fui descobrir, a maioria das pessoas que tem essas coisas, elas têm pra ostentar mesmo. É endividadíssimo mano. pra ter aquilo ali, e a gente acha na nossa Que é cabeça toda a que é vista tudo quitada. aquilo. Não, aquilo ali é tudo dele, eles estão vendendo pra caramba. Quando você vai ver, a pessoa endividou pra comprar tudo aquilo ali e tá roubando da empresa. Como tem gente que fala assim, rouba da própria empresa é quando você pega o dinheiro todo pra você, tá roubando a empresa, pega o dinheiro pra verdade. você, roubando a empresa, aí vai ter uma hora que vai chegar num ponto que você vai falar, ih, falei. Vai ficar inviável. Valeu. É assim que acontece. Aí eu demorei a entender isso. Eu falei assim, por que fulano tem só... Tem uma outra que eu sigo, que ela também fabrica roupa, e ela começou na mesma época que eu. Só que hoje ela tá muito maior que eu, obviamente. Porque ela teve mais dinheiro para investir, né? Ela teve investimento. Eu tô girando do jeito que eu posso. Mas você não tem dívida. Isso. Aí eu falo assim, Entendeu? por que fulano... A grama do vizinho não é mais verde. se Não você quer dizer parar que pra às vezes ela é pensar. maior do que você, mas às vezes ela deve muito mais, né? O custo dela é muito maior. Ela tem loja física, Talvez o lucro dela é ela tem menor mais que o funcionário que eu, ela tem um galpão, que agora ela alugou um lugar que tem 3 andares para poder fazer a operação dela lá. Então, ela tem mais dor de cabeça do Quanto que eu. maior, Mais desespero Mais do que eu. despesa. Mais despesa. Aí eu falo assim, por que fulano que começou na mesma época que eu, já tem casa, tem carro, tem não sei o quê? Depois eu fui entender. Muita gente, às vezes, conseguiu dar certo mesmo. Mas agora que foi a primeira vez na nossa vida que a gente fechou o ano com um saldo mais que positivo na conta, dinheiro guardado, e as coisas que a gente queria tudo comprado, não passa vontade de comprar nada. Então foi depois de 3 anos que eu fui falar, não, agora a gente tem dinheiro. 3 anos de aprendizado. Aí, e nos outros anos foi só perrengue. Foi assim, uma dificuldade, falava assim, Lutando pra fechar o ano, né? um centavo mais do que as contas do mês, porque senão lascou. Pra poder, a gente fez de tudo pra segurar as contas lá, pra não tirar nada da loja, deixar tudo lá. Tanto é que chegou o final do ano, a gente tinha o dinheiro para comprar mais tecido, comprar mais disso, mais aquilo, e ao mesmo tempo que a gente estava investindo mais em aumentar o estoque, a gente já estava guardando ao mesmo tempo. Aí, depois de 3 anos que a gente conseguiu falar, não, agora a gente tem dinheiro que a loja deu. E mesmo assim, ainda não é aquela coisa toda. Eu falei assim, como é que eu consigo comprar carro, meu Deus? E mas é o que a gente tá falando, às vezes tá comprando ali fiado. Assim, demora até você conseguir falar assim, não, esse dinheiro aqui realmente é dinheiro que eu consegui E tirar. tem gente que também faz loucura, pega dinheiro de Faz empréstimo, loucura pega banco, e aí quando Mano, pega, busca investidor. Pra ostentar, irmão. O cara tem gente Faz que de tudo, loucura, faz, tem gente faz que... E às vezes, eu falo assim, nem julgo, porque no fundo, às vezes você aparentar ter aquilo ali ajuda na reputação da pessoa. Por mais supérfluo que isso pareça, é a verdade. Às vezes você precisa de ter se aparentar estar melhor para poder, né, até ajudar no seu trabalho. Eu tinha um diretor de um lugar que eu trabalhei, eu era estagiário lá, e ele andava na época, andava de Mercedes-Benz, que ela tinha 2009, que na época era um carro caríssimo, né? Uhum. E andava com camisa só da Tona, o cara andava sempre bem vestido, mas morava de aluguel. Aí ele pegava e falava pra mim, Thiago, todo mundo vai ver o carro que eu dirijo, a roupa que eu uso, mas ninguém vai saber que eu moro de aluguel. Só quem conhece. tá lá. Então, assim, ele falou, meu status julga muito para me trazer cliente para a empresa. É nesse ponto. Então, isso aqui eu preciso disso, é um personagem, né, mano?
Então, para alguns segmentos, é necessário. Um vendedor de curso mesmo. Se o cara não ostentar. Mano, se ele não mostrar que deu certo para ele, ninguém vai comprar. Não dá pra você ensinar pra uma pessoa que você não. Como Você você não vai vive, né? ensinar pro cara como ganhar dinheiro se nem você ganhou? Você tá aprendendo, né? Tá entendendo? Tem muita coisa Então ele que falava você sabe. assim. Mas essa é a verdade de hoje em dia. Muita gente quer ensinar o que não vive, ensinar o que não fez, né? Porque é fácil você aprender como ganhar dinheiro na internet. Você pode aprender com outra pessoa, você não precisa nem ter feito. Se você souber ensinar, saber vender, né? Aí entra a técnica de venda e tal. Mas assim, tem casos que a ostentação, né? Ela é importante, porque você tem uma aparência melhor para você trazer mais clientes para sua empresa e tal. Chega no ponto que é bom, mas chega num ponto que tem gente que vai viver naquilo ali, endividado para poder parecer ser o que não é, e a empresa tá lá, só decaindo. Quando você vê, fulano faliu. Nossa, mas era tão grande. Isso, não é do nada. É um pouquinho daqui, um pouquinho. Não, Quando isso você ainda vai escutar. Nossa, mas você ficou rico do nada. Mas o seu do Gente, nada durou 3 anos. Ainda não chegou nada nos meus ouvidos, mas quando a gente comprou um carro, eu tenho certeza, assim, absoluta, que alguém deve ter falado, gente, mas Tá ficando tá rico. ficando rico, eu vou poder ter carro. Gente, ninguém viu o perrengue. Ninguém viu o sofrimento. Vê que Da foi noite pro dia. parceladíssimo esse carro. E a gente nem queria comprar agora, porque a nossa ideia era deixar para comprar mais pra frente. Só que assim, chegou no ponto que a gente precisava muito, porque a gente Necessidade. tava Né? tendo problema. O tecido que a gente compra, a loja mesmo, a estamparia mesmo entrega no corte pra gente, e o rapaz corta. Aí eu pedi um Uber pra trazer, porque a gente não tava com carro, né? Não tinha como. Aí os Uber estavam começando a cancelar as corridas, quando chegava e via que era muita coisa para trazer no carro. Eles estavam simplesmente cancelando. Assim, não vou levar esse tanto de trem não, meu carro não é frete. Aí que virava uma bagaceira. Nossa, mas eu tive problema demais. Eu falei assim, nós vamos ter que dar um jeito de comprar esse carro por agora. Aí nós foi, pesquisou, e falou, não, vamos, bora meter a cara nesse bora. Aí o pessoal Mas já é falou, você tá necessidade. aqui ostentando. Eu falei, não foi necessidade mesmo. Senão eu nem queria comprar. Ficou rico da noite pro dia. Da noite pro dia. Mas minha noite pro dia demorou 20 anos. Ficou da noite pro dia, mas ninguém viu quantas horas eu trabalhei da noite pro dia. Quantas noites ficou sem dormir, preocupado com o dia da manhã, né? Nossa, a gente fica numa ansiedade, num desespero quando vai chegando assim. Graças a Deus, assim, de quando a gente começou a ter mais funcionário, nunca teve um dia que eu falasse, nossa, não sei como é que eu vou pagar os funcionários, porque eu não tenho dinheiro. Graças a Deus, até hoje nunca aconteceu. A gente sempre consegue bater as metas certinho para poder pagar, que eu pago por semana para as meninas. Toda semana elas recebem. Aí, mas assim, nunca teve até hoje um perrengue para falar assim, e agora o que eu vou fazer? Aí, mas nunca teve. Mas teve muito tempo de eu não poder tirar. Nossa, eu fiquei quase um ano sem tirar nenhum realzinho sequer da loja pra mim. Eu vivia só com o que eu tinha mesmo, só com o que dava. Só com o que eu recebia, pagava o máximo de compra. Eu tenho a fé. E a fé em Deus. Eu falo assim, eu vou ter que fazer esse sacrifício, senão a loja não vai crescer. E eu queria, eu falei assim, gente, pra mim vender mais e ganhar mais dinheiro, eu preciso investir mais, senão não dá. Ter mais produção. Botar dinheiro no trem ali pra ele girar. Aí foi isso que aconteceu. Agora é que eu comecei a tirar dinheiro pra mim. Porque antes eu nem tirava. Era tudo da loja. Eu não roubava da loja. Eu deixava lá. Ainda bem que mesmo ela não tendo curso de administração, Mas fazia certo. né? Você não chegou fazendo no Sebrae, não? Eu fiz curso no Sebrae, acho que umas 3 vezes. Antes de abrir a loja, olha só, gente, era tudo realmente calculado. Quando eu trabalhei, o último emprego que eu trabalhei antes de abrir a loja, uma das donas era uma loja de roupa. Eu já fui, eu tinha experiência com vendas, eu precisava de um emprego, porque eu tinha saído do meu último emprego, eu precisava de um emprego, porque senão eu ia me lascar, porque eu tinha um fiéisão para pagar, que foi o financiamento da faculdade. Eu vou dizer agora o que eu vou fazer. Aí eu vi uma vaga de emprego para vendedora de uma loja de roupa. Eu falei, já posso aprender alguma coisa lá. Aí consegui esse emprego lá e a dona pediu para eu fazer um curso no Sebrae, é gratuito, né? Que era sobre vendas. Aí nesse curso eu já falei assim, gente, e se eu usar essas estratégias para abrir o meu negócio? Tudo foi friamente calculado. Aí eu fiz mais um curso depois que acabou esse, que foi já sobre administrar o próprio negócio. Aí depois que eu terminei o curso, eu falei assim, acho que eu vou sair daqui. E vou abrir a loja. Foi isso que eu fiz. E é bom, né? Que loucura que Os eu cursos fiz lá isso. são eu já fiz curso lá também.
Mesmo depois de formado, eu fiz uns 5, 6 cursos. Tudo que era curso de graça, mano, eu fazia. Mas a qualidade As dos empresas- deles é muito As empresas pagavam, né? E aí eles, às vezes tem convênio, mandava eu fazer tudo. Tudo quanto é curso. O curso que você Aí- aprende anda perdido. Mano, aí dá um embasamento muito bom, velho. Gestão de estoque também é bom. Tem muita coisa. Esse na área de administração, fluxo de caixa, É gratuito, mas assim, é bom. Porque É o imposto- gratuito pra o nós. imposto empresarial, que é Mas cuidado o de empresa- empresa, tudo vai lá no Sebrae, o pessoal está sendo pago com imposto para a gente poder fazer um curso gratuito. Então tem muita gente que nem sabe e tem curso de altíssima qualidade lá. O curso bom. que eu fiz, acho que foi 5 dias sobre financeiro para empresa. Um curso muito completo, com professores muito bons mesmo. E eles ainda dão uma consultoria de um dia gratuita para quem fez o curso, terminou. Eu acho assim uma coisa mais incrível. Eu só não fiz mais porque era muito longe para ir fazer. Que a unidade que eles estavam oferecendo o curso é aquela que fica lá no perto da T7, alguma coisa Mas assim. aquela igreja lá. Da Videira, da grandona, Videira, é bem foi lá que lá. eu fiz também. É lá que Lá eles é a fazem sede deles. os maiores cursos. É. Aí é muito longe pra ficar indo e a maioria à noite. Aí eu falei assim, não vou ter como fazer mais não. Mas eu fiz uns 2 lá. Achei ótimo. Então, tipo assim, Muito bom. uma oportunidade muito boa pra quem não sabe de nada. Eu indico pra todo mundo, gente, pelo Não, amor de dá um Deus, embasamento, faz né? o curso. E te ajuda demais aquilo ali. Foi o que me ajudou mais a ter mais consciência de... Eu era muito gastadeira. Eu falo como se eu fosse uma ex-drogada. Gente, eu era uma pessoa compulsivamente... Eu gastava dinheiro demais. Meu Deus, eu torrava dinheiro assim que eu nem via o que eu tava fazendo. Depois de muito tempo, amadurecimento da cabeça, que eu fui fazer Educação financeira, a educação financeira, que foi que eu aprendi, porque jamais que eu segurar um ano sem ter tirado dinheiro daquela loja, gente. Foi uma coisa assim, divina. Aí depois eu falei assim, eu plantei para depois colher, porque depois eu Agora consegui você tá conseguindo colher os frutos, colher, né, os frutos do que eu plantei, mas é muito complicado. Você tá doido. A parte mais difícil de uma empresa, para mim, na minha opinião, é a parte financeira. Porque tudo você pode se doar para fazer. Você tem que trabalhar 20 horas por dia, você trabalha. Se você quer mesmo fazer acontecer, você trabalha. Tudo você pode dar um jeito. Agora, no financeiro, na matemática não tem meio termo. É isso ou é isso. O resultado é exato. Ou é redondo, ou Não é dá. redondo ou é perfeito. Dos números ninguém foge. Porque no final das contas, você vai fazer as contas lá, é um número exato. Ou você tá no bom ou você tá no bom. Pra tudo você tem que fazer conta. Né? Principalmente em negócio, você tem que estar ali o tempo inteiro. Então, quando você não. Igual eu não tenho tempo de ficar mexendo muito com a parte financeira, então acaba que esse ano eu quero focar mais nisso, porque mesmo eu dando uma segurada ano passado, eu senti que eu devia ter dado mais atenção. Eu não tive foi tempo, mas mais atenção para essa parte, porque é uma parte muito delicada. Financeira é uma coisa para isso. Acaba que você tem coisas que você, igual o Thiago falou, você for deixando acumular, né, Thiago? Não vai só ladeira abaixo. Tanto que até profissional nessa área é muito difícil de encontrar. Nas empresas grandes, quando encontra, ganha salários altíssimos, porque funcionário bom, parte financeira, e que saiba deixar. Na verdade, quando fala financeiro, não é só conta. É parte burocrática, administrativa, é tudo, entendeu? Às vezes você deixar de pagar uma notinha ali, você perde muito dinheiro. Uma vez eu trabalhava numa empresa, eu fazia a parte administrativa e financeira. E aí eu que lançava as notas para pagamento. E lá tinha uma previsão de fluxo, de previsão de pagamento de 15 dias. Então toda nota que eu lançava tinha que ter 15 dias de vencimento. Senão não pagava. E a gente pediu um transformador, e era R$8.000 esse transformador para a obra que ia ser construída. E eu sumi essa nota desse transformador e não lembrar onde estava. Mano, eu fui lembrar dessa nota, já tinha 15 dias de vencida. Agora você imagina 15 dias de vencimento de uma nota de R$8.000. Prejuízo da tudo. Mano, se eles fossem, eles falaram que ia descontar. Se eles fossem descontar, eu ia trabalhar uns 3 meses sem receber nada. Então, assim, a parte financeira ela é muito complicada e tem uma responsabilidade muito grande. E aí eles falaram que ia descontar. Eu falei, pô, descontar, eu tô errado. Aí o diretor da empresa foi falar comigo, mano. Aí eu falei, errei, né? Infelizmente eu errei. Muita coisa para me fazer, eu sei que isso não é desculpa, né?
que eu tenho capacidade de gerir tudo, porém eu cometi um erro. E aí eu esperando o vale no final do mês, eles não descontou, mano. Nossa, Se sorte. desconto era uns 3 meses sem receber nada. Sorte. Vamos para as considerações finais, senão vai ficar aqui até manhã, que os papos aqui tá bom, viu? Não, quando a gente começa a conversar, vai longe. O papo aqui tá bom. Vamos aí, Andrés, fala alguma coisa aí pros seus seguidores, deixa suas redes Seus sociais, clientes. seus clientes, dá um recado legal aí pro povo. Bom, depois de todo o panorama que a gente fez, né, todo mundo... Quem Contou um tinha pouco. dúvidas que empreender é uma coisa difícil, agora tirou as dúvidas. Verdade. É uma coisa bem complicada. Mas assim, se você gosta do que você faz, porque eu amo muito o que eu faço, porque senão eu já tinha desistido há muito tempo atrás. Porque você se dispor, às vezes você olha assim e fala, não, eu tenho que trabalhar muito, ok. Muito é quanto? Gente, eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia durante semanas para poder chegar nisso. Se você não gostar muito do que você está fazendo, não vai fazer sentido na sua cabeça. Você vai começar a pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Mas quando você gosta daquilo ali, fazer aquilo ali te cansa muito, te deixa muito exausto, você pensa em desistir, mas você vê lá no fundo que aquilo ali te motiva. Mas quando você E faz você só gosta pelo dinheiro, você não de aguenta muito tempo. Quando você faz só pelo dinheiro, não adianta. Você vai se O dinheiro é a frustrar consequência com aquilo ali, vai do acabar. seu Não trabalho. adianta. E quem tá fazendo só por dinheiro empreender, não vai não, porque você não vai. Não vai O longe, dinheiro né? não vai chegar Não vai assim, longe, não. né? Muito tempo. Demora. É porque é muito trabalhoso. O processo é demorado para você chegar, porque tem gente que dá muito certo no início, mas até você chegar ao ponto de falar, não, eu tô tirando dinheiro para mim, tá sobrando dinheiro para mim, eu tô conseguindo comprar minhas coisas, é um processo demorado. Se você tá fazendo isso muito rápido, alguma coisa tá errada. Lá na frente, Tá a pulando conta- algumas etapas. as etapas estão sendo puladas. Não adianta, não é rápido, é um processo demorado, é um processo difícil, mas se você gosta do que você faz, vai dar certo. Você vai conseguir chegar lá. Se você tiver alguém que te apoie, principalmente, o início é muito solitário, porque é só você e sua ideia. E quem comprar ela com você, te ajuda, mas não fica muito tempo, não. Principalmente se uma pessoa que está de fora daquilo ali. Ela vai falar, não, eu te ajudo, eu te apoio. Mas chega um momento que a pessoa cansa, né? Porque o começo é difícil para todo mundo. Uhum. Mas se você tiver persistência naquilo ali e gostar, tem que gostar. Se você não gostar, nada dá certo. Tem que gostar, tem que amar muito o que você faz, porque é uma coisa difícil. Mas você colhe os frutos. Mas tem todo um processo. Tem que aprender, você tem que estudar, você tem que se comprometer. Você vai, a caminhada é solitária, as pessoas duvidam de você, mas acho que o de menos é a pessoa duvidar, porque o resto é com você. Se você tiver força e coragem para trabalhar. Eu já abri mão de tanta coisa, de sair para algum lugar, eu já abri mão de viajar, já abri mão de mim mesmo. Muitas vezes para chegar. Eu nem cheguei lá ainda onde eu quero chegar, mas assim, comparando de Da quando eu onde você comecei saiu? para hoje. Você não tá onde Eu você fui- quer, mas tá bem longe de como você Bem começou. longe. Eu fiz o fechamento desse mês de dezembro agora que passou. Eu fiquei acho que uns 5 segundos assim, paralisada. Que eu fiz o total faturamento do mês. Eu fiquei assim. Gente, demorou muito para eu conseguir raciocinar alguma coisa. Aí a ficha. Porque de quando eu comecei pro faturamento de dezembro desse ano que passou, é uma coisa assim tão surreal que eu olhei assim, gente, eu não tô acreditando. Eu mostrei pro marido dele, ficou besta junto comigo. Porque a gente não imaginava isso tudo. Porque a gente fez uma projeção, não, a gente quer faturar tanto. A gente ultrapassou até a super meta. Eu falei assim, eu fiquei tão chocada, eu falei assim, gente, valeu a pena eu trabalhar 16 horas por dia, dezembro inteiro, quase morrendo. Eu não fiquei doente porque Deus não quis, porque vem tanta coisa. No caminho tem isso. Uhum. As pedras que vai surgir no seu caminho para você desistir, elas são reais, elas existem. Não é coisa do inimigo, não, gente. Existe de verdade. Vem muita coisa no seu caminho que tenta te destruir. Porque todo final de ano acontece alguma coisa na minha família que me destabiliza inteira. E esse ano não foi diferente. Esse ano aconteceu uma coisa assim que eu falei, agora é que eu não dou conta mais mesmo. Vou largar tudo, eu vou sumir e eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque foi tanta coisa em cima de mim. Tem toda a carga do meu trabalho, aí teve um problema de saúde na minha família, e foi uma bagaceira. Eu falei, agora só falta eu ficar doente também, porque eu já tava assim, exausta, cansada. Além do Eu não limite. descansava, eu já tava no meu limite. Eu falei, eu não dou conta mais. Chegou um ponto eu falar assim, meus clientes, olha gente, me perdoa aí, mas eu não dou conta mais. Vou pedir um pouco mais de prazo pra vocês, porque eu não vou dar conta.
Já tô avisando logo. Mas a gente venceu. Chegou no final do mês, a gente fica tipo assim, cara, foi um mês assim tão surreal, mas no final... Mas é a recompensa, né? A É a recompensa veio. de todo o Então, esforço. você tem que se esforçar, entra no mundo do empreendedorismo sabendo que não é fácil, você vai ter que se esforçar, você vai ter que dar o seu melhor, você vai ter que tentar resistir, porque coisa para fazer você desistir vai ter demais. E se você não tiver a cabeça no lugar, você desiste mesmo. Mesmo se for uma coisa que você gosta. Então, vamos lá, vamos com força, com vontade, mas no final a recompensa vem. Depois de toda essa tristeza, a recompensa ela sempre vem. Claro. É igual você falou, o dinheiro é consequência do seu trabalho. Se você trabalhou, o dinheiro vai chegar de algum jeito. Ele vai, na hora certa, ele vai chegar. Então, vai dar certo, gente. A vida é namorando. Mas ela pode ser. Quer falar alguma coisa? A vida pra mim é um limão, que eu faço caipirinha. Mas eu espremo na água com gás. Da Priscila também, então. Ela faz o coisa. Não, é só agradecer mesmo e história incrível, gente. Passaria aqui 5, 6 horas conversando. Acho que foi a maior entrevista que nós já tivemos e... É porque eu falo não, é porque... E ainda tem papo pra gente falar mais. É porque são assuntos que é interessante, não que os outros não sejam, mas é que a gente se identifica mais. Então a gente acaba interagindo e vai conversando. Então, assim, foi muito boa a entrevista. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Né? Só sucesso nessa caminhada e dizer que o céu é o limite. Você conhecendo hoje a Priscila, mulher do André Marques aqui, ela é uma pessoa muito trabalhadeira também, muito humilde, corre muito atrás, e eu vejo ela em você, entendeu? Então, o céu é o limite para vocês. Saúde, esse ano que iniciei, que seja um ano próspero para todos, né? É isso aí. E obrigado pela oportunidade de nós podermos contar essa história no nosso canal. É isso aí. Gente, nunca imaginei que um dia eu ia contar minha história. Que loucura. E mais ainda, né? A gente quer também só agradecer, dizer que foi muito bom, a entrevista foi ótima e muito sucesso, muito dinheiro, muitas realizações, que outras empresas venham, né? Outras coisas. Depois você volta para contar outras histórias. Se precisar da gente, estamos aqui, né, mãe? Sempre. Se precisar. E o espaço está aberto, né? Obrigada, eu agradeço também pelo convite. Tem muito desejado. Eu falei, gente, eu não acredito nisso. Tô pronta, vambora. Chegou o meu momento de brilhar. Eu que agradeço. Muito sucesso para vocês. Espero que isso aqui daqui a uns dias seja uma coisa enorme. Que vocês estejam entrevistando várias celebridades internacionais. Recebo, né, tia? Só vai ter uma pessoa que se vier aqui eu não vou conseguir entrevistar. Quem? Gustavo Lima, eu vou chorar. Pois ele vai chegar. Vou entrar com a tapuia. Vamos embora, manda mensagem aí pro Gustavo Lima. Pra finalizar aí, Thiagão. Beijo dos gordos.